Muito boa noite, minhas lobas. Bem-vindas a mais um podcast, A Hora da Loba. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Evelyn Lobo. Eu sou empreendedora na área da beleza há mais de 8 anos e sou mentora de mulheres que desejam ter sucesso empreendendo também na área da beleza. E aqui no nosso podcast A Hora da Loba, eu sempre trago empreendedoras de sucesso, empreendedoras que eu admiro, para bater um papo com a gente, contar um pouquinho da experiência delas, da trajetória delas, para inspirar vocês na trajetória de vocês, tá bom? Hoje eu trouxe uma mulher, uma empreendedora, que pra mim é um símbolo de competência, um símbolo de comprometimento e que eu admiro muito, conheço há muitos anos, que é a Kelly Soares. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você. E pra mim também é uma honra. E a gente vai bater um papo aqui, porque a Kel tem muita história pra contar, né? Que é uma trajetória muito legal, muito bacana e realmente muito admirável. Então agora eu vou deixar ela se apresentar pra vocês e contar quem é a Kel. Eu chamo ela de Kel, tá, gente? Todo mundo chama ela de Kel. Isso é legal mesmo. Fica à vontade, meu amor. Muito obrigada. Bom, meu nome é Kelly Soares, conhecida com Kel e codinome Raquel. Porque quem me conhece por Kel não quer ser tão íntimo às vezes e fala Raquel, eu também atendo. Então tá tudo certo. Eu tenho 40 anos e trabalho com Mary Kay há 10 anos. Eu sou formada e pós-graduada na área de educação física. Tenho pós em educação física escolar. Trabalhei muitos anos com natação, como gerente de vendas em academia, como consultora de negócios viajando o Brasil inteiro. E entrei nesse negócio super por acaso. Só pra comprar com desconto. Nossa! Tô aqui lambuzada de produto. Hoje ela é diretora, né? Da Mary Kay. Hoje eu sou diretora de vendas da Mary Kay, tenho mais de 100 meninas no meu time. Um time enorme. Isso. Já ganhou o passaram carro muitas, rosa? né? Todo mundo pergunta isso. Por dia eu respondo essa enquete umas 30 vezes. Cada cliente que eu encontro é ela e quem tá junto. É, né? Já ganhou o carro rosa? Ainda não, eu sempre respondo ainda não, porque o carro vem. Mas, além do carro, a gente tem muitas outras conquistas, né? E eu acho que é isso que, às vezes, as pessoas ficam um pouquinho ansiosas, ou a primeira pergunta era, você já é diretora? Né? E agora eu sou. Mas existem muitas conquistas e a Mary Kay, ela dá essa sensação pra gente de que a gente tá conquistando. Tá conquistando, que a gente tá verdade. conquistando diariamente, mensalmente, anualmente. A gente tem muitos reconhecimentos. Então a gente sempre tá com a sensação de que o carro vem, porque fazendo um bom trabalho ele vai chegar. Mas conta pra gente como foi que você entrou. Você falou que você entrou pra conseguir desconto, né? Foi. Eu também já fui consultora Mary Kay e eu queria era desconto. Eu caí nessa mesma ideia. Mas verdade, conta pra gente como que foi esse início aí na Mary legal. Kay. A minha irmã, ela tinha uma amiga da faculdade que tinha uma bolsa, que não era tão maravilhosa quanto essa, mas era bolsa preta. Você lembra que cabia muita sim. coisa? Ela ficou por muitos anos. Nossa, eu usei aquela bolsa há muito tempo. Ela eu ia era maquiar com ela era maravilhosa. Cabia tudo e era super resistente, Não, assim. e tinha um status, né? Porque, tipo assim, eu lembro que eu ia pra faculdade com aquela bolsa. Porque eu levava as coisas, eu vendia alguns produtos e tal. E aí, uma vez o professor eu acho que ele era de educação financeira, alguma coisa assim, nessa parte. E aí ele falou assim, você tá vendendo produto? Alguma coisa assim, né? Aí a menina falou assim, não, professor, é outro nível, ela é consultora Mary Kay. Eu me senti, gente, eu falei, nossa! Isso é uma bolsa da Mary Kay, não é qualquer consultora, não entendeu? Não é qualquer bolsa, não é, entendeu? Exatamente. Mas aí você achava bonita a bolsa da sua irmã? Então, na verdade, a minha irmã achava bonita a bolsa da colega da faculdade dela. Daí a minha irmã se cadastrou por causa da bolsa. E aí acabou que ela foi mandada embora do trabalho e ela falou, quer saber? Vou fazer esse negócio. E aí a minha irmã, que não tinha o perfil empreendedor que a gente acha que tem que ter, ela era super quietinha, super na dela, ela acabou pegando pra fazer e a menina fez com excelência. Tanto que ela virou diretora, quando ela mandou a carta dela, ela virou diretora em 3 meses. Que a gente tem o prazo de 4 meses, ela virou em 3. Mas com 15 dias, mais ou menos, que ela tava cadastrada, toda hora que eu ia lá na casa dela, eu já usava os produtos. Então eu me cadastrei em julho, mas eu comecei a usar os produtos em março. Isso numa de que empresa. ano? 2013. 10 anos. Então, em março desse ano, completou 10 anos que eu comecei a usar os produtos, através de um spa facial que foi feito lá na academia que eu trabalhava. Comprei todos os produtos porque eu tinha alergia, né? Eu tinha alergia por conta da natação, qualquer esmalte, acetona eu não podia usar.
E minha pele não se dava com várias marcas. E aí eu comecei a usar os produtos e minha pele ficou ok. Então a minha química bateu. Aí quando foi no meio do ano, em julho, a minha irmã se cadastrou. E toda hora que eu ia na casa dela, que era na casa, né? A gente morava no mesmo número, né? Então ela morava na casa de baixo. Eu ia lá e queria comprar alguma coisa. E ela tava com estoque, assim, porque ela super investiu. Ela foi super visionária, assim. Ela pegou a rescisão dela, investiu nos produtos. E toda hora que eu ia lá, ela tava organizando estoque, vendo que ela vendeu, que não vendeu. Aí eu, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Ela falou, se cadastra pra você comprar com desconto. Eu falei, não, querida, eu sou gerente de vendas. Já na academia, imagina. Tava no cargo que eu queria ter. Por muito tempo eu quis ser de gerente de vendas. Então, assim, eu tava com o salário que eu queria, com o cargo que eu queria. Tava muito bem profissionalmente. Não tava procurando nada. Sim. O que não é comum, né? Geralmente as pessoas procuram porque estão desesperadas, ou por dinheiro, ou porque querem... que a gente quer saber, como que foi, né? Mas o meu caso, não. Aí a minha irmã falou assim, não, compra com desconto. Eu falei, não, imagina, eu vou pagar o valor integral pra você, querida. Aí ela falou, não, mas se você se cadastrar, eu cresço na carreira. Eu falei, mas como assim? Vai ser bom pra você? Ela falou, vai. Beleza, daí me cadastrei e comecei. E aí, o que eu pensei? Vou pedir 2 de cada. Porque se alguém quiser... eu tenho. Então, ao invés de fazer um pedido só pra mim, eu pedi pra caso alguém também quisesse. Então, pedi 2 máscaras de cílios, 2 lápis de olhos. Enfim, tudo que eu pedi 2. E como a minha pele tava muito, judiada por conta da alergia, o pessoal sabia que eu tinha alergia e via como minha pele ficava, eu fazia assim no rosto, sujava a minha roupa. Nossa. Então, usando os produtos, isso melhorou, né? E óbvio, quando você tem mais itens de maquiagem, você capricha mais. Então, dei um upgrade no meu visual. E lá na academia, eu sempre ficava na recepção com a minha equipe. E aí, os alunos percebiam as coisas, né? Viam, nossa, que pele bonita. Ai, que máscara de cílios legal. Eu falei, Mary Kay, sério, você vende? Você tem? Claro, já puxava e já dava. Então, andava sempre comigo. E acabou acontecendo. Então, assim, o negócio, na minha vida, primeiro eu entrei pra comprar com desconto e eu fui vendo que ele dava certo. Tanto que, assim, nos primeiros 2 anos, antes da minha irmã decidir ser diretora, meu dinheiro era pra ir no japonês. A gente ia no japonês, assim, a gente era viciadaço, a gente ia umas 3 vezes por semana no japonês. E é uma fortuninha, né? Sempre foi uma mini fortuninha. Então a gente ia muito no japa, assim. Então não era um dinheiro que eu usava pra nada. Era um dinheiro que eu usava pra comer. Ele ia, meia hora depois ele já tava em outro lugar, né? Então, mas eu nunca levei... Nesse começo eu não levava a sério. Mas fluía, eu sempre fechei a conquista trimestral. Então eu sempre fechei lá os patamares, né? De uma boa renda, digamos assim. Mas eu fluía, é natural. Quando você usa e você divulga, é natural as coisas acontecerem. Eu também falo que eu comecei a ter procuras pelo meu trabalho como maquiadora, que eu comecei com a maquiagem, pelas maquiagens que eu fazia em mim. E eu entendi que isso dava certo, e aí eu investi em fazer mais em mim e me mostrar mais nas redes sociais, maquiada, que aí era natural as pessoas virem me procurar. Só depois que eu resolvi pegar as primeiras modelos pra maquiar outras pessoas, até porque eu morria de medo de maquiar outras pessoas. Então, eu tinha muito medo, tinha muita... não vai dar certo, a pessoa não vai gostar, tinha aquela insegurança muito grande. Mas o começo era as pessoas vendo eu me maquiar, né? E tem esse interesse. E eu tinha essa visão também. Eu falei assim, eu vou fazer um curso de maquiagem, que eu já tinha entrado na Mary Kay. Porque daí eu vou me maquiar melhor e aí eu vou vender Mary Kay melhor, né? Porque na Mary Kay tem aquela... A gente faz as reuniões, né, pra demonstrar os produtos. Eu falei, bom, se eu souber me maquiar e mostrar pra cliente, ela vai gostar. E aí, né, eu vou conseguir vender melhor. Mas aí eu fui por outro caminho. Você continuou na Mary Kay e eu fui virar maquiadora. Mas é isso que acontece, né? A gente fala que Mary Kay é uma universidade. Tanto que o nosso plano de carreira, ele é estudado lá em Harvard. Então, assim, é um plano de carreira muito bom, mas toda a estrutura da empresa é muito boa e a gente realmente desenvolve. Quem se permite, desenvolve lá dentro. Tanto na questão de empreendedorismo. Hoje a minha irmã não faz mais parte, né, da Mary Kay. Ela é minha cliente, ela é minha cliente VIP. Hoje é ela que compra com desconto. Mas ela usou tudo, ela desenvolveu demais. Ela é outra pessoa. Ela se desenvolveu num tanto que, ela fazia lives, ela fazia treinamentos, a gente fez palestras juntas e assim, ela virou um mulherão. Então ela chegou como uma menina,
sabe? E vira um mulherão. E nesses 10 anos de Mary Kay eu vi isso acontecer com muitas mulheres. Então, é muito legal porque eu falo assim, que pra algumas pessoas, Mary Kay é lugar de passagem. Sim. E pra algumas é lugar de morada. Sim. E é isso que eu sinto, assim, que Mary Kay é a minha casa, é o meu lugar. Por hoje, né? A gente sabe que o futuro a Deus pertence, mas por hoje é um lugar que eu quero ficar, assim, me aposentar, literalmente. Até porque a aposentadoria da Mary Kay é fantástica. Gente, eu acho incrível. Tipo, eu queria que você... Vamos voltar na sua história, como que você... Aí você tava... Mas eu quero depois que você fale sobre essa questão da carreira, tá? Sim. Mais detalhes sobre isso. Porque a gente tem uma visão, às vezes, meio errada, sabe? Criou-se uma sei lá, uma fake news aí em torno da carreira da Mary Kay. E eu queria que você esclarecesse. Mas aí você usava, começou a mostrar para as pessoas começaram a gostar e você começou a vender. E aí, como na academia que eu era gerente, eu tinha uma liberdade de horário, eu tinha que fazer tantas horas por dia. Então eu ia de manhã e à noite e à tarde eu pegava o carro, passava na casa da minha mãe, pegava a minha irmã e a gente ia fazer parceria nas empresas. Então, a gente se arrumava e ia lá nas empresas e oferecia. A gente chegava e perguntava, eu gostaria de falar com o responsável pelos funcionários. Quando você fala isso numa empresa, o funcionário já pipoca, assim, tipo, meu Deus, o que ela vai fazer com a gente, né? E daí a pessoa já falou assim, mas o que aconteceu? Toda tensa, né? Daí a gente falava, né? É que a gente quer presentear. E você chegava assim, toda arrumada, toda na estica. Olha a importância da imagem pessoal. A gente fala tanto disso, eu tenho falado tanto disso, Kel, tipo... Você tem que ser o espelho da sua profissão, né? A sua postura faz toda a diferença. Então, você chega lá, né? Toda arrumada, toda na chique, fala, quero falar com o responsável, o pessoal, meu Deus do céu, essa daí é poderosa, vai acabar comigo. Exatamente. E aí a gente falava, não, é que a gente quer dar um presente pra equipe. Quem que é legal pra gente falar? Daí elas falavam, olha, não, hoje não. Vem amanhã que o gerente de amanhã é mais legal. Sempre acontece assim, deles falarem, não, ó, fala com fulana, não, melhor com ciclana. Daí fala, chama uma legal aí pra você ganhar o presente. Daí a gente, né, a gente se apresentava e tal, e agendava. Então, assim, geralmente a gente saía na segunda-feira, escolhia uma rua, uma avenida em bairros aleatórios. Sério, muito aleatório. Tipo, onde a gente vai hoje? Vamos andar em tal lugar. E a gente ia de porta em porta nas empresas, e aí a gente fechava parceria com farmácia, com banco, com fábricas, com tudo. E hoje, e assim, a gente fez isso, começou a fazer isso em 2013. E eu atendo as clientes até hoje. Eu atendo as empresas até hoje. Assim, eu atendo cliente que eu fui, por exemplo, num banco fazer entrega. A menina me viu com a sacolinha. E aí ela falou, escuta, essa sacola, essa é Mary Kay? Olha, minha consultora sumiu, parou de vender, não sei o quê. Eu atendi uma cliente do banco. Hoje isso foi no Higienópolis. Hoje ela mora... no interior aqui de São Paulo, que é perto, e eu vou lá fazer entrega e ela já me indicou pra várias pessoas. Então, assim, você planta uma coisa boa e vai multiplicando, assim. Então, porque foi dessa forma. E os produtos da Mary Kay, eles são excelentes, né? Então, quem usa... Vira fã. Eu uso Mary Kay até hoje. Exatamente. Não troco 3 em 1 hidratante. Até hoje eu uso, porque são produtos que eu confio. De verdade. Eu uso pra maquiar. Eu fiquei chateada que mudou o hidratante. Olha essa pele. Eu fiquei chateada que mudou o hidratante, tá? Porque eu gostava de usar ele na maquiagem, porque eu achava que ele segurava muito bem, hidratava super pele, uma pele mais seca e tudo mais. Então é excelente, com certeza. Então a pessoa que usa... essa confiança, né, de você poder assim, falar assim, eu tô indo oferecer alguma coisa que eu sei que é muito bom. E eu sempre falo assim, o meu pai, ele sempre foi empreendedor, né? Então, a gente tava dando dica aqui de câmera, essas coisas, porque desde pequenininho, a gente filmava casamento, filmava eventos em igreja, em estádio, enfim. Então, a gente carregava fio, filmava, cada uma tinha uma câmera, ficava com o fonezinho aqui, ele falando, filha, abre mais a câmera, não sei o quê. Que legal. E a gente passava filme nas igrejas, então ele raspava taco, fazia filmagem, fazia os filmes nas igrejas, a gente levava telão, retroprojetor e tal. Então eu vi o meu pai fazer muitas coisas. E eu achava que eu era rica. Porque a gente tinha 2 carros, a gente tinha um cômodo em casa que era pra colocar comida, a gente tinha estoque de comida com 10 pacotes de arroz, 10 leite condensado, tipo, a gente tinha pacotes de açúcar e, enfim, comida mesmo.
Então eu sempre tive muita fartura em casa. E eu via que isso acontecia porque meu pai trabalhava. Trabalhava bastante. Exatamente. E não morreu de trabalhar, né? Ele morreu faz pouco tempo, então assim, não foi por causa de trabalho. Né? Eu trabalho no Mata e ele sempre foi muito trabalhador. A minha mãe deu tranquilidade pra que ele pudesse trabalhar. Então, criou a gente, tudo dentro de casa. Depois que eles, né, se separaram, que aí sim ela foi pro mercado de trabalho. E a minha mãe também tem uma história maravilhosa. A gente quer saber. Minha mãe é maravilhosa. Mas eu vi que meu pai fazia várias coisas e ele dava conta, né? Então, eu sempre tive isso dentro de casa, que o trabalho, ele te dá coisas. Sim. E eu achava de verdade, eu achava que eu era rica, porque a gente ia pro interior de trem todas as férias, e eu achava que aquilo era o máximo. Então, eu nunca fui criada na escassez. Hoje eu sei que a gente não era rica, mas a gente foi criada de uma forma que a gente acreditou que a gente tinha o melhor, sabe? Então eu acho que é isso. Não tinha a ver com ser rica ou não. Depois que eu descobri que tinha viagem de avião, que existia a Disney, que não era só desenho. Mas pra mim, o que eu tinha era o melhor, porque meu pai sempre, filha, isso aqui é o melhor, sabe? Minha mãe também, filha, isso aqui é o melhor, vai fazer, escolhe o melhor, faz o melhor. Então, não importava se pra outras classes sociais existiam outros patamares, mas dentro do nosso patamar a gente tinha o melhor. Fazer o melhor com aquilo que você tem, né? Isso, e eu acho que é isso que os pais têm que fazer com os filhos. Não importa se aquele tênis era o mais barato da loja. Fala que aquele é o melhor porque é o melhor que você pode dar, né? E aí você cresce com a sensação de que você tem o melhor e você não aceita menos do que o melhor. Você sempre vai aceitar qual que é a melhor marca, qual que é o melhor produto, qual que é e aí você sempre vai ter essa confiança, né? E isso, e aí o meu pai, então eu vi ele empreender desde pequeno. Quando eu achava incrível andar de social, ir para o escritório, eu achava que era chiquérrimo, porque meu pai não fazia isso, né? E eu falava, não, pai, imagina, é chique, né? Escritório, você ir para enfim. E ele queria que a gente empreendesse, assim. E eu fui fazer faculdade de educação física. Ele, meu Deus, filha, olha, você acha que alguém vai querer fazer atividade física se a pessoa não tiver dinheiro? Deus. Não faz isso, não sei o quê. Não me apoiou, mas eu fiz. Minha mãe sempre apoiou e fiz. E foi a melhor no que você fazia, né, Kel? Exatamente. E amava, eu sempre amei, assim, sempre amei tudo. Pra mim, trabalho vai ocupar o meu dia. E o meu dia é uma coisa importante. Claro. Então, eu nunca vou trabalhar com o que eu não gosto. Eu nunca vou trabalhar satisfeita num lugar. Eu sou a primeira a pegar a minha bolsinha e ir embora se eu não me sentir confortável no ambiente. Então, eu tinha uma coordenadora que falava assim, Kel, se você for faxineira, você vai ser a melhor faxineira. Porque se eu pegar pra fazer, eu realmente quero fazer aquilo com excelência. Com excelência. Então, e o meu pai sempre trouxe essa exigência pra gente. Sempre tem que ser o melhor, sempre tem que ter o melhor. Então, e aí eu trabalhei muito tempo em escritório, depois eu queria trabalhar em tal lugar, eu consegui trabalhar. Então, assim, tudo que eu quis fazer, que nem era grandes coisas, hoje eu vejo e falo, meu Deus do céu, queria ser auxiliar de escritório. Eu fui, né? Eu trabalhei lá, queria trabalhar na Avenida Paulista, trabalhei na Avenida Paulista. Então, assim, são mini sonhos que a gente tem. Mas que te mostra da sua capacidade, né? Daquilo que você, se eu colocar o meu foco aqui, eu vou dar o meu melhor e eu vou conseguir. E detalhe, eu não procurei, eu fui convidada. Então, quando a gente tem um desejo, Deus é detalhista, Jesus é detalhista. Ele sabe os desejos do nosso coração e ele vai fazendo de uma forma com que isso também seja realizado. Por isso que é importante a gente sonhar, a gente saber onde a gente quer chegar. Eu tava pensando nisso esses dias, eu falei assim, eu falo muito isso, né, que a gente vai até onde a gente acredita que é capaz de ir. E eu tava pensando muito nisso, que tipo, os sonhos que eu tive não foram grandes, mas até aqui eu realizei quase todos. E aí eu comecei a pensar, eu tenho que sonhar mais alto. Exatamente. Eu tenho que querer coisas maiores, porque de uma forma ou de outra, tudo aquilo que eu coloquei o meu foco e fiz com excelência, eu consegui. Sim, onde a gente foca, expande. Onde a gente foca, expande. Então, é muito isso, tipo, você acredita que você vai conseguir aquilo? As coisas vão acontecendo e às vezes você nem espera mais que aquilo aconteça e aí acontece. Sim, e assim, na época eu nem lembrava, assim, depois de muito tempo refletindo sobre as coisas, eu falei, caracas, mas eu já quis, né, tipo, lá atrás. Então, depois eu trabalhei como, assim,
a vida sempre me colocou oportunidades e eu sempre aproveitei muito bem elas, sabe? As indicações. Então, assim, eu sempre tive coordenadoras e gerentes maravilhosas e que talvez, se você for conversar com pessoas que trabalharam com a mesma pessoa, pode falar, nossa, mas não, ela não era. Por quê? Porque eu sempre tive o pensamento como o do meu pai, de empreendedor, de querer ser o melhor naquilo que faz. E além do que da expectativa, isso, né? então eu não posso ser inimiga da minha chefe. Eu quero ser amiga dela. Como que a gente vai fazer pra crescer esse time? Como que a gente vai fazer pra melhorar os resultados? Tanto que uma das minhas coordenadoras, ela falava assim, no acompanhamento, ela, vamos conversar que você faz suas metas aí. Porque eu tinha os meus números, sabe? Eu tinha as minhas metas, eu sentava, eu era focada, eu era constante no que eu fazia. Então, quando eu trabalhava com natação, eu queria dar a melhor aula, eu era criativa, eu usava minha criatividade, trazia todo mundo pra fazer as loucuradas de hidroginástica junto, de natação. Então, assim, é ser apaixonada pelo que faz, independente do que fizer, né? E achar a paixão nisso. Como que eu posso deixar esse dia divertido? Como que eu posso fazer esse cliente sair daqui feliz? Isso é muito característica de uma mente empreendedora, porque eu brigo muito com as minhas alunas do curso online, que eu falo assim pra elas, vocês têm que parar de pensar como funcionário medíocre, na verdade, Sim. né? Porque aquele funcionário... Qual que é a mentalidade do funcionário? Eu vou entrar na empresa, vou bater meu cartão, vou fazer a minha função e vou embora. E a empresa dane-se. E depois reclama porque a empresa não aumentou o salário, porque a empresa não reconhece. Reconhecer o quê? Será que você tá se esforçando o suficiente? E às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou só um número. Se você for um número bom, você fica? Exatamente. Se você for um número ruim, aí é só um número ruim, aí é descarta mesmo. Porque quem é importante, a empresa faz questão que a pessoa fique, né? Exatamente. É que nem eu vi um Reels esses dias falando, né? Quando o funcionário, ele é um mau funcionário, ele tá sendo mal não só pra empresa, ele tá sendo ruim pra ele, porque ele não vai crescer. Exatamente. E aí as pessoas saem da CLT pra empreender com essa mesma mentalidade, achando que ela vai, no caso das meninas que fazem curso comigo de design de sobrancelhas ou que me acompanham e tal, eu vou colocar lá a agenda aberta, vai vir as clientes, eu vou receber meu dinheiro e pronto. E não entende todo o processo que ela precisa fazer. Ela não é mais um funcionário que vai, tipo assim, né, receber e ficar ali. Não, ela precisa ir além daquilo. Sim. E ter essa visão de que como que eu transformo isso em uma experiência melhor para o meu cliente? Como que eu faço meu cliente se sentir único? Como que eu faço, como que eu envolvo isso aqui? Como que eu cresço com isso aqui? Porque se eu continuar fazendo o básico e abrir lá no meu Instagram e colocar horário livre, né? Agende seu horário, isso não é o suficiente. Então vai chegar um momento que isso vai parar de funcionar, né? E sempre chega, ou às vezes nem chega a funcionar, né? Exatamente. E as pessoas, elas não têm essa visão de que empreender é você ir além, depende de você, né? Você precisa colocar o foco naquilo ali, se dedicar e procurar dar o seu melhor, e não só fazer o básico e esperar um resultado extraordinário. Não vai existir. Eu sou a favor do bom básico. O problema é que as pessoas não fazem nem o básico. Se você fizer um cafezinho gostoso, um arroz com feijão bom, a metade da comida e metade do café da manhã também já tá bom, né? O problema é que as pessoas não fazem nem o básico. Então, isso que é diferente, né? E houve um tempo que durante a minha carreira, né? Então, eu voltando lá, eu entrei na Mary Kay, eu era gerente de vendas de uma academia, fiquei acho que uns 2 anos lá, aí eu saí de lá e fiquei 3 meses só fazendo Mary Kay, mas eu não saí pra fazer Mary Kay, eu saí de lá e eu falei, vamos ver o que dá, porque estoque eu tinha, mas né? Peraí, você saiu de lá porque você quis sair da empresa? Quase isso. A empresa não tava pagando o salário e aí eu achei que já que não era pra receber, era melhor eu ficar na minha residência. Melhor, né? Com certeza. Achei que era melhor. Era um lugar incrível, assim, eu amava trabalhar lá, tanto que a equipe inteira, eu amava. Foi, assim, o lugar onde eu pude fazer tudo do jeito que eu sonhei de ter um time, de ter... Nossa, era muito incrível, mas tinha essa questão de administração financeira que a empresa não tinha e que acabava que era ruim, porque como gerente, se você às vezes é conivente com essas coisas, é muito ruim, porque não era só o meu salário, é o salário da equipe. Como que eu vou motivar uma equipe de vendas com o salário atrasado? Então, são esses valores que chegou um momento e eu falei assim, eu não posso ser conivente com isso.
Então eu saí da empresa e aí eu já fazia Mary Kay. Só que o que acontece? Todo o dinheiro da Mary Kay ia pra onde? Pro japonês. E eu estava com o salário atrasado há um tempo, né? E eu falava, quando eles me pagarem, eu pago as minhas contas e tal, enfim. E nesses 3 meses, o que eu fiz? Eu arrebentei de vender Mary Kay. Vendi muito, paguei todas as minhas contas e não tinha uma base pra vender. Por quê? Porque eu fali o meu negócio. Meu Deus. Porque o que você tem que fazer? Você não pode deixar sua loja vazia, você tem que ir repondo, né? E existem momentos onde eu já tive consultora que falou que ou eu pagava, ou eu reinvestia, ou eu pagava meu aluguel pra não ser despejada. E eu falei, filha, é isso aí, agora vamos ver o que a gente consegue fazer. Porque o mundo perfeito, ele é lindo, né? Você tirar o seu lucro, fazer investimento, mas vai ter momentos que... Às vezes, ser despejada. Eu também já faria o meu negócio desse jeitinho mesmo. Acontece, eu já empreendi com as melhores empreendedoras. Eu já empreendi com várias coisas, né? Antes da Mary Kay, eu já vendi calcinha, já vendia sexy shopping. E o que acontecia? Como eu estava com recurso mínimo e precisava pagar as coisas, então o dinheiro que entrava, em vez de eu comprar material pra continuar vendendo e aí escalando, eu pagava as contas, comprava as coisas pra, sabe? Porque eu não tinha outra renda, eu não tinha capital de giro. Sim. Então o que acontecia? Acabava ficando sem grana pra investir em mais produto e continuar abastecendo minhas clientes. Você perde os clientes, você chega uma hora que você fala, e agora? Porque daí ela procura, né, outra coisa. Então, assim, eu faço acompanhamento com as minhas consultoras e chega momentos que a gente fala, tá, não vai ser despejada, né, já aconteceu de falar, então paga e vamos fazer alguma ação, né, vamos fazer esse negócio dar certo de novo. Você sabe fazer? Imagina, teve essa consultora em específico, ela falou, vou parar de fazer Mary Kay. Eu falei, oi? Como assim? Daí eu falei, mas por quê? Ela falou assim, não, porque eu não tenho dinheiro mais pra nada. Eu falei, meu Deus, mas você acabou de fazer um super pedido, quanto você vendeu? Aí foi pôr no papel, porque não põe, né? Aí a gente foi pôr, ela tinha vendido R$3.500. E aí, cadê seu dinheiro? Então, mas... Exatamente, foi pra isso. Falei, então, foi por um bom motivo. Você não precisa parar, o seu negócio tá dando certo. Tá dando super certo, né? Mas tem momentos que a gente precisa recalcular a rota, né? E daí, o que a gente faz? Estamos todas vivas, tá todo mundo vivo, respirando, então dá pra continuar, né? Se você para, se você desiste, aí não vai ter mesmo o que fazer. Agora, se você decidir continuar, isso vai dar certo. E o que nesses 3 meses que eu fiquei apenas com o Mary Kay, o que eu vi que eu fiz de errado? Assim, ó, que é o que acontece com quem é do CLT. Sim. Quando você trabalha fora, você sai, fica o dia inteiro fora, você chega em casa, você vai fazer comida, você vai lavar roupa, você vai cuidar da casa. Quando você tá o dia inteiro em casa, o que você sabe fazer em casa? Comida, arrumar as coisas, Você não sabe em que horário você enfia o seu próprio trabalho. Exatamente. Porque você era funcionária, não tem ninguém mais te mandando. Então as pessoas se perdem. Então, assim, eu falo pras consultoras, horário comercial não é horário de fazer faxina, não é horário de arrumar armário, não é horário de lavar roupa. Amiga, isso é não tão difícil. Mas seja a sua pior chefe e a sua melhor funcionária. Sabe por quê? Porque hoje eu atendo de quarta a sábado no ateliê, né, as minhas clientes. E segunda e terça, teoricamente, é pra eu cuidar de rede social e tudo mais. E acontece muito isso. Quando eu vejo, já lavei roupa, já fiz comida, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, como eu fiquei traumatizada, eu sou super brava comigo. Eu sou rigorosa. Mas, hoje eu sou exclusiva Mary Kay, né? Então, hoje eu tenho uma agenda, assim, tipo, bem da gostosa. Mas o horário de trabalhar é horário de trabalhar. Então, eu coloco o horário que eu vou trabalhar e nesse horário eu trabalho. Porque a gente precisa ter organização do nosso dia. Se a gente não souber pra onde vai, a gente entra na agenda dos outros. Sim. Né? Então assim, Kel, você pode fazer tal coisa? Se você não tem nada pra fazer, você vai entrar na agenda das pessoas. E às vezes você até tem, né? Mas... Isso, mas e eu sempre falo isso pras meninas. Quando o avião vai cair, o que a moça fala? Quer dizer, não quando o avião vai cair, né? Mas quando a gente entra no avião, eles sempre falam, olha, em caso de emergência, máscaras cairão. Coloquem você, depois salva o coleguinha. Não importa se é seu marido, sua mãe, seu filho. Não importa, você precisa estar com a máscara pra você conseguir salvar as pessoas. E no empreendedorismo é assim, você vai precisar ter a sua agenda, senão você vai virar a agenda das pessoas. Você vai precisar salvar o seu financeiro pra depois você ter dinheiro pra ajudar outras pessoas, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu ia fazer o pedido esse mês, mas daí, nossa, já aconteceu tanto, assim, mas daí a fulana precisou de um valor, menina, aí eu tive que ajudar.
Ué? Mas por que você não fez o seu pedido, vendeu e com o lucro que é mais ainda, você dava o dinheiro, emprestava o dinheiro pra pessoa? Então, primeiro você precisa colocar o que é a prioridade pra você. Né? E ser muito brava com isso. Então, hoje eu tenho as minhas servas, né? Lá de Provérbios 31. Que na Bíblia fala que que a mulher virtuosa, ela direciona, né, as servas dela pra ajudar, pra organizar a casa. E eu tenho muitas ajudantes, eu tenho a máquina que lava e seca roupas, que é, assim, incrível. Inclusive, assim, às vezes me atrapalhei, quero usar tal roupa, filha, coloca lá, rapidinho tá seca, entendeu? Então, também você pode ser um pouquinho atrapalhada nessa administração que você consegue resolver rápido. Eu tenho uma máquina de lavar louças, presente da minha sogra, olha, a minha sogra tá diferenciada. E é maravilhoso, eu ganhei, acho que foi esse ano. Né? Meu Deus do céu, é outra vida, você come, enfia lá e coloca pra lavar. Então, assim, enquanto eu vou correr de manhã, que eu gosto de ter uma agenda assim, confortável de manhã, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de tomar sol, eu gosto de correr, eu gosto de ficar vendo lá os passarinhos. Então eu tenho uma agenda bem confortável, assim, de manhã, sabe? Eu gosto de acordar bem lentinha, fazer minhas coisas. Mas eu acordei, já vou lá, ligo a máquina de lavar louças, daí eu já faço as coisas, quando ela terminar, eu já ligo a máquina de lavar roupas. Aí ela já sai seca no horário do meu almoço, que é meio-dia, que eu tenho horário de almoço. Aí eu vou fazer o almoço. Eu gosto de almoçar comida fresquinha. Então, todos os dias eu faço almoço e faço jantar. Faço almoço e faço jantar. E aí, meio-dia, eu paro de fazer o que eu tô fazendo, faço meu almoço lá fresquinho. E quando eu tô almoçando, se precisar, às vezes eu gosto de colocar a roupa no sol, que eu acho que o sol também ajuda, enfim. Então, algumas coisas eu gosto de colocar no sol. Daí coloco lá no sol, ou já dobro a roupa, já vou organizando ali. Almocei. Às vezes eu dou uma voltinha lá no quarteirão pra tomar um solzinho, pra dar uma esquentada, converso com as amigas, não sei o que, e aí eu já volto pro trabalho. Então, assim, não faço faxina em dia útil. Eu posso fazer entre 6 e 9 da manhã. Organizar alguma coisinha. Exatamente, posso fazer à noite. Mas precisa ser rigoroso, porque senão você sempre tem um armário, porque nesses 3 meses eu fiquei... hoje é só o armário da cozinha, depois só o armário do quarto, mas esse banheiro, mas tal coisa. E aí quando você vai ver, e aí o que aconteceu? Fali o meu negócio, entrei pro LinkedIn. Que é assim, né, gente? Quando tem uma rede social que na época era nova, e até hoje eu não sei mexer naquilo, fica um pouco resistente, né, a entrar. Mas falei, gente, lascou, né? Vou ter que voltar pro mercado de trabalho. E fazia só 3 meses que eu tava fora, né? Aí eu fiz lá o perfil no LinkedIn, troquei minha foto de madrugada. Um colega, que virou colega de trabalho, ele curtiu minha foto e mandou mensagem. Olha, a gente tá com vaga pra trabalhar na área comercial. Pra trabalhar pro nadador olímpico Gustavo Borges. E eu trabalhei pro sócio dele. Por todos os anos da natação eu trabalhei pra ele. Pro sócio dele, né? Pro William Urizi, da empresa dele. E aí eu falei, nossa, mas nunca me indicaram pra trabalhar na área comercial de lá, né? Aí, beleza, eu falei, ok. Aí eu fui, mandei currículo na mesma hora. Aí no dia seguinte, acho que eles já me chamaram. Aí eu fiz lá os processos de entrevista. E eu fiquei assim, né, tipo, Deus, por quê? Porque eu trabalhei muitos anos numa academia muito incrível, maravilhosa, que eu falo que é a Mary Kay das academias. Trabalhei acho que uns 7 anos lá, paralelo à natação. E depois saí de lá, fui pra uma outra empresa que eu fiquei pouco tempo, aí fui pra essa academia que eu fiquei os 2 anos. E aí depois eu, tipo, me vi num lugar que eu falei, nossa, e agora, né? E aí eu fui lá fazer a entrevista e eu perguntei pra Deus, eu falei, eu quero entender o porquê que eu fiz esse trajeto. E aí eu perguntei pro meu chefe, por que você decidiu me contratar? Que a última entrevista foi com ele, né? E aí ele falou que tinha dado certo e tal, que ele só queria me conhecer, mas que tava ok. E aí ele falou assim, olha, na verdade, a gente gostou do seu currículo porque você colocou que você era gerente de vendas. Depois a gente foi ver que você trabalhou pra nossa equipe já, né? Que o pessoal aqui já te conhece e tal, você trabalhou muitos anos, então você é da área técnica da natação. Mas eu tô vendo que o que você vai fazer aqui tem tudo a ver com Mary Kay. Então, assim, você percebe que a sua carreira, tipo, ela foi construída de um jeito pra você estar ali naquele momento. Então eu falei, uau, que resposta, era isso que eu precisava, né? Porque ele viu, enfim, aí foi muito gostoso, eu trabalhei 2 anos lá.
E aí eu já não tinha mais dívida. Então, todo o dinheiro que eu recebia, eu comprava ali alguma coisinha ou outra. Nunca fui super consumista, porque eu sempre tive a sensação de saciedade, né? Não cresci com aquela coisa tipo, nossa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não sou a pessoa que gasta horrores com coisas de consumir, né? Tipo, consumista, assim, tem 600 sapatos. Não sou. Sou bem tranquila com essas coisas. E aí, eu pegava e investia na Mary Kay, porque eu pensei, nunca mais eu quero ficar sem estoque. Nunca mais, eu quero ter estoque. E aí, eu comecei a fazer um bom estoque. E isso trabalhando lá nesse lugar. E aí eu viajava o Brasil inteiro. Eu podia escolher as regiões que eu trabalhava. É muito esperto escolher os litorais, né? Então eu escolhi. Conheci o litoral de baixo do país, o litoral de cima, a parte de cima. Poucos lugares ali eu escolhi não ir, mas eu fui bastante pro Nordeste, fui pro Sul também. Então eu viajei bastante. E aí eu não tinha mais louça pra lavar, não tinha mais comida pra fazer e não tinha mais trânsito. Então eu trabalhei muito as redes sociais. Muito. E nesse trabalhar as redes sociais, que não tinha Instagram, né? Tinha, mas a gente não usava muito. Era Facebook, mas eu arrebentava no Facebook, postava minha foto de maquiagem. A foto junto com o batom que eu tava usando. Aí eu postava as fotinhos de, tipo, videozinho na estrada cantando. Os meus produtos no hotel. E aí, eu sempre procurava. Eu sou viciada em massagem. Aí eu procurava, parecia... Eu imagino que era um drogado, assim, procurando drogas. Era eu procurando massagem. Aí eu já procurava um salão. E aí lá mesmo eu falava, eu tô com os produtos, tal. Aí já vendia lá, já cadastrava pessoas. Nossa. E aí eu fui fazendo equipe em vários lugares do Brasil. Que legal. Me tornei diretora no primeiro ano dessa empresa, né? E aí eu ganhei o cruzeiro pela Costa Brasileira. Que legal. Ganhei o cruzeiro, conheci várias outras diretoras. E aí eu vi que o negócio era infinitamente maior do que eu imaginava. Porque a minha área nacional é de Curitiba, então eu não participava de muitas reuniões de unidade. Eu fazia junto com a minha irmã, quando a gente se formou, a gente fazia juntas, mas a gente não tinha muita experiência de outras Mas por quê? Quem pessoas. te cadastrou era de lá? Eu não... vamos aproveitar pra explicar como que funciona. Ótima deixa. Como que funciona? Vamos lá. Vou falar da minha descendência aqui, tá? Há 25 anos, a Mary Kay tá 25 anos aqui no Brasil, né? Há 25 anos atrás, a Mary Kay chegou aqui no Brasil. E a Dagny Keller, que tá acima, a Dagny Keller foi uma das 25 pessoas que a Mary Kay meio que contratou pra começar a fazer o trabalho aqui. A Dagny Keller cadastrou alguém, que cadastrou a minha nacional, que é a Maricele Rosa, que é lá de Curitiba. Que eu acho que na época ela era até aqui de São Paulo e depois foi pra Curitiba, uma história assim. Não sei se ela veio antes ou depois da Mary Kay, mas sei que ela era daqui e foi pra lá. E aí lá ela cadastrou várias pessoas, e as pessoas foram cadastrando pessoas que cadastrou uma das meninas que veio aqui pra São Paulo, fez faculdade aqui e era amiga da minha irmã lá da faculdade. Era a Bia. Aí a Bia cadastrou a Andy, que é minha irmã, e a Andy me cadastrou. Então na Mary Kay, você tem esse caminho de volta, né? Entendi. Então, e as meninas foram se tornando diretoras e foram treinando a gente. E isso você vai repassando. O que você aprende, você repassa. Por isso que tem as equipes, né? Você tem as equipes tem uma pessoa que iniciou e foi montando a equipe e tal. Isso. E aí, que a gente chama de unidade. Então, tem as unidades. Mas a minha área nacional, que é a diretora que tem o cargo maior, né? Na Mary Kay, ela é de Curitiba, então os eventos, as festas, tudo acontece lá. Entendi. E aqui a gente ficava meio que solta. A gente não tinha muito contato, assim, com o pessoal de lá. Então acabou que a gente não tinha tanta proximidade com o pessoal. E quando eu fui no cruzeiro, que eu sentava assim no café da manhã junto com várias meninas, elas contavam que elas faziam, meu Deus, eu não faço isso, dá pra fazer isso? Que legal. Então assim, foi uma troca, eu lembro assim que eu fui pro quarto lá que a gente tinha que o nosso quarto tinha varanda e tal, porque não tinha, eles fazem meio que um sorteio, né? É aleatório, mas o aleatório, como eu disse, Jesus é detalhista, né? Eu fui pra um quarto com varanda, lindo, incrível. E aí eu lembro que assim, teve um momento que eu fui pro quarto chorar, porque eu sou a pessoa que chora. Fui pro quarto chorar, eu lembro que eu gravei um vídeo pras meninas e falei, eu quero viver disso. Chegou a minha hora de fazer esse negócio com muita excelência. Com muita excelência. E eu gravei isso pra elas. Eu falei, eu amo trabalhar com Mary Kay, eu amo estar com vocês, é isso que eu quero pra mim. E aí, muito legal quando você
junta, né? Tipo, a força que tem. É que nem eu falo pras meninas, por que é importante a gente estar num grupo pra fazer network? Tipo, a gente tá na mesma área, fazendo a mesma coisa. Essa troca de energia, essa troca de ideias, uma coisa que nem você falou. Eu não faço isso, dá pra fazer isso. Você vai aprender com a experiência da outra, você vai agregar, você vai crescer. E todo mundo cresce quando isso acontece. Quando você junta todo mundo com o mesmo propósito. Aí tá um monte de apaixonadas por uma coisa, né? No caso da Mary Kay. Buscando formas de fazer aquilo crescer e uma ajudando a outra, né? Então, essa troca é muito incrível. E assim, lá tinha vozinha, senhora. Tinha menina, tipo, de 16 anos que tinha conseguido lá a emancipação e tal, pra fazer o negócio dar certo. Então, você consegue perceber que é um negócio que dá pra fazer de um monte de jeito. Dá pra fazer, tem muitas possibilidades, né? E eu fiz de um jeito que deu super certo. Mas existiam outras formas de fazer, e eu falei, eu quero fazer mais isso. E aí eu me programei. Então isso foi em dezembro. Aquele dia, no meu coração, eu decidi que isso ia acontecer. E aí eu pensei, por que eu tenho medo? Porque a vida inteira, até então, eu sempre trabalhei em vários lugares. Não comentei aqui, mas academia eu trabalhava em 3 lugares. Eu saía de um, ia pro outro. Então, assim, na área da educação física, você sai de casa... Quer dizer, você abre a academia às 6, a academia fecha às 11, né? Então, você sempre tá em vários lugares, dando várias aulas, complementando mesmo a renda. E eu vi o meu pai... Ela tinha medo de empreender, de trabalhar, né? Trabalho... Bora trabalhar! Mas eu tinha medo de não ter um fixo, de não ter uma garantia, né? E eu pensava o porquê. E aí eu pensei, é porque eu não tinha estoque, então agora eu vou fazer. Então eu já já tinha um estoque bom, mas aí eu falei, agora eu vou arrebentar. E aí, isso foi em dezembro, aí quando foi em maio, eu pedi demissão. E nesses meses, eu lotei o meu quarto o meu guarda-roupa, assim, de produto. Porque, assim, não tem investimento que te dá... Os investimentos dão 2.0, 1 ponto não sei quanto, 5... É muito pequeno. E na Mary Kay, o nosso lucro é de 40%, né? Esse mês a gente tá com uma super promoção que a gente tem um desconto ainda maior, né? Mas o nosso desconto, ele é muito grande. Então, eu falei, eu vou investir, porque senão vira japonês, né? Rescisão, filha, vai em japonês, vai em combustível. Então, eu falei, vai ficar guardado aqui. E aí, foi isso que eu fiz. Investi. Deixei tudo lá em casa e aí eu tive coragem de pedir a demissão. Planejamento, gente. Planejamento é tão importante. Planejamento. Né? Sem e nada pensar. Como um belo trauma, entendeu? Por isso que hoje eu não arrumo as coisas, não faço as faxinas em horários que eu não tenho que fazer. Eu penso, não, mas amanhã eu quero limpar, amanhã eu quero lavar o meu banheiro. Ok, eu acordo às 7, eu posso fazer isso das 7 às 9. Se das 7 às 9 eu já tenho um compromisso, é só eu acordar às 6. São escolhas, mas eu não vou escolher fazer isso das 9 às 10. Eu não posso fazer isso, né? Então você precisa alguns valores você não pode abrir mão, alguns princípios você não pode abrir mão. E como na época da faculdade eu dormia 2h30 por noite, eu me sinto rica, acordando às 7, imagina, acordando às 7h30. Domingo é um dia que eu não coloco despertador, então eu durmo até, se eu quiser ficar na cama até meio-dia eu consigo. Assim, né? Dá até uma dor no corpo. Mas eu tenho essa energia, entendeu? Então, e eu gosto. Mas eu acordo às 7 porque eu quero. Porque eu quero tomar um solzinho, porque eu quero correr, porque eu quero ler. Então, assim, é o meu tempo. Então, são escolhas, né? E aí, foi aí que eu decidi, então, pedir a demissão. E como eu disse, eu sempre tive chefes, assim, incríveis, muito maravilhosos, onde me ajudaram, me impulsionaram, me direcionaram. Eu sempre fui muito colada em chefe, sabe? Porque, se ele tá lá, ele sabe muito mais do que eu. Eu preciso ajudar ele. Óbvio que eles sempre me ajudaram, né? Mas no sentido, tipo, como que eu posso melhorar os meus números? Como que a gente pode fazer a gente bater a meta, sabe? Eu sempre curti muito isso. Uma galera que te... Tipo, de colega de trabalho que achava, tipo, puxa saco. Porque tem muito isso, né? Porque assim, hoje eu tenho essa visão. Eu acho que a gente tem que mirar em quem tá lá no nível maior, porque é onde a gente quer chegar, né? Ficar se apegando ali com quem tá bem... Hoje eu até vi um vídeo, uma moça que eu sigo falando sobre isso. Tipo, quem eu vou ter que, às vezes, até cortar, né? Entre aspas, da minha vida, pra eu conseguir focar nos meus objetivos. Então, ela falou muito disso, sobre ter a sua volta, se conectar com pessoas que vão te ajudar a conseguir chegar nos seus objetivos.
E às vezes não é só uma questão de foco, né? Só isso. Exatamente. Tipo, não perder tempo com coisas aleatórias que não vão te agregar, enfim. A área de vendas não é uma área fácil, né? Às vezes a gente tem que olhar se o cliente era seu mesmo, se aquele cliente que veio em outro horário não era seu, enfim, óbvio que tem, né? Essas coisas. Mas eu sempre fiz tudo pra bater a minha meta. Então, assim, quando eu entrei na academia, na recepção, e fui uma ótima recepcionista. Fiquei 2 anos lá de referência. Todo mundo, chegou a funcionária nova, a Kel que vai ensinar. Porque não importava que era só a recepção, eu dava o meu melhor na recepção. E aí de lá me deram a oportunidade para trabalhar com vendas. Inclusive, as minhas gerentes e coordenadoras já fizeram parte da minha equipe, e uma delas ainda faz, uma maravilhosa lá que ainda faz, e as outras são as minhas clientes também. E eu focava no meu trabalho mesmo, sabe? Então, eu não é que eu não me importava com isso. É óbvio que a gente, às vezes, fica chateada com algumas coisas. Mas eu prefiro focar no meu bônus, entendeu? Claro. Então, por exemplo, quando eu entrei o meu primeiro mês, eu acho que fechei 23 matrículas na academia como consultora de vendas. E eu acho que na época as meninas faziam 13. E aí a minha gerente falou, Kel, eu não sei se você é muito boa ou se minha equipe é ruim. E aí foi mês a mês, teve mês que eu fechei mais de 50, então assim, eu sentava, eu fazia, o que eu ia fazer? Primeiro atendimento que eu fiz, a pessoa nem sabe que foi o primeiro atendimento, porque eu nunca fui de falar assim, olha a minha primeira vez, senhor me desculpa se eu errar, é que eu não sei, imagina, eu sentei lá, e essa informação, só um minutinho que eu já vejo, vou lá e pego a informação, e foi assim, quando eu dei a primeira aula de natação, as pessoas não têm que saber dos seus medos, e outra, ninguém sabe tudo, você tem que, só um minutinho, eu não sei, mas só um minutinho que eu já faço, mas assim, desculpa, não sei, meu Deus, não sei. Não sei. Seja confiante até quando você não sabe, né? Então, fiz o primeiro atendimento, fiz a venda. Então, e aí eu lembro assim que no primeiro mês ela falou, eu não sei agora se minha equipe toda é ruim ou se você é muito boa. Falei, vamos ver os próximos meses aí, porque eu também não sei, né? Meu primeiro mês. E assim, eu vendia muito, sabe? Eu vendia avaliação física, avaliação médica, o médico vivia dando presente lá, ele e a esposa, ele vivia dando presente, falou, você vende muito, mas é importante fazer avaliação médica, por que eu não vou indicar pras pessoas, sabe? Então assim, entender o time, eu vendia a menina da natação, falava, gente, quem vender natação, vou dar um bolo de coco, nem gosto de bolo de coco, mas queria ganhar o bolo de coco, ganhei bolo de coco, entendeu? Porque não é pelo bolo de coco, mais pessoas fazendo natação, isso é ótimo, mais crianças fazendo natação, isso é incrível, então eu pedi indicação. Então, assim, independente do que você fizer, faça bem, sabe? E não tem a ver com... Eu não ganhava nada por vender a natação. Eu ganhava bolo de coco. Mas é bom pra todo mundo, né? Então, pensar no contexto. Então, eu não penso nessa questão de tipo... você era puxar saco. Não, porque eu não era... Não é bajuladora, não é isso. Eu não sou, eu não gosto disso. Mas é de parceira. Pode contar comigo. No dia de bater a meta, filha... chegava lá... já animadaça, e o nosso malote saía às 10 da manhã. Eu chegava e falava, quem que falta? Ligava pras meninas, você quer que vai buscar cheque onde? Quer ver se tal cliente consegue aí. Eu descia a Teodoro Sampaio inteira, correndo, buscando cheque, voltando correndo. Vai bater. Não era nem meta minha, era meta das meninas ou meta em grupo. Então, assim, é pelo time. Então, assim, se tinha, e é óbvio que tinha, né? Gente que às vezes pensava, nossa, mas eu não me preocupava com isso, claro, entendeu? Então... Mas é esse pensamento. Mas eu falo isso porque, assim, o que a gente percebe, tá? Você tá falando e eu tô aqui, maravilhosa, mulher. Não dá nem pra assistir o vídeo rápido, porque eu falo muito rápido. Mentalidade, Kel. A forma de pensar. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente tem pessoas como referência, né? Quem são suas referências? Veja a forma como essa pessoa pensa e age, né? Então... pensar no que estão pensando de mim por eu ter essa atitude não vai me levar a lugar nenhum, sabe? Não vai. Qual que é o meu objetivo? Pra onde eu tô querendo ir? O que isso vai agregar na minha vida? A opinião dos outros não vai agregar. E nem a gente fez uma imersão agora no final de semana, né? De marketing. Eu falei pras meninas sobre a questão de aparecer nas redes sociais e tal, porque muita gente tem muita vergonha. E eu falo, gente, se eu tivesse deixado de aparecer nas redes sociais, olha o tanto de pessoas que eu teria deixado de ajudar. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto. Teve um monte de gente que falou mal de mim, me criticou e tudo mais.
E o que elas ganharam com isso? O que isso interferiu nos meus resultados? Sim. Nada. Eu focada no que eu precisava fazer, no que eu tinha que fazer e qual era o meu objetivo com aquilo. E que no final das contas, o que falam de você não vai mudar nada. Não, eu lembrei de um episódio muito engraçado. Na academia, quando a gente batia a meta, tinha as cestas de presente e tal. E daí tinha uma cesta da Cacau Show. Em uma das metas lá. E a menina da noite, ela era influente. Influente é um dos perfis comportamentais, né? Que é aquela pessoa que vai dar tudo certo, super positivo, vou ganhar esse negócio, essa cesta é minha, uhul! Ela é super animada. Eu também sou influente, mas eu sou diretiva e calculista também. Então, eu sou influente na minha vida pessoal, digamos assim, mas pro trabalho, filha, eu sou focada, entendeu? E eu tô lá fazendo meu trabalhinho e ela a gente trabalhava em horários diferentes e à noite ela falou que ela ia ganhar, como todas as vezes ela falou que ela ia ganhar, e que ela ia dar pra equipe da noite, da recepção. Então as meninas estavam assim, amando ela. Nossa, ela vai dar pra gente, a cesta é nossa, uhul, vamos comer toda a cesta, né? E eu pensando, essa cesta pode ser que não seja dela, né? Enfim, ganhei a cesta. E aí o pessoal falou, não, mas ela falou que ia dar pra recepção. Eu falei, bom, mas ela perdeu. Levei minha cesta pra casa. Eu nem sou tão fã de chocolate, mas sempre tem em casa, né, quem seja. Mas com certeza as meninas ficaram bem chateadas, porque eu não prometi nada, entendeu? A cesta era de quem batesse lá a meta. Mas não dá pra gente se preocupar, né? Às vezes tipo, chateia. É tipo assim, não vou bater a meta porque a outra disse que ia bater e ia dar. Não, eu vou fazer o meu. Ou eu vou dar pras meninas da noite, não. Mas nem cada manhã eu vou dar, não. Porque se elas quiserem, elas podem fazer um bom trabalho, serem promovidas, virarem consultoras, baterem a meta e ganhar. Olha que legal. Que legal. Mas muito isso, tipo, você focar nos seus objetivos e não se importar, porque não vai mudar nada. Eu falei, gente, a pessoa pode falar o que for de você, na hora que você deitar a cabeça no travesseiro, não mudou nada na sua vida, no dia seguinte tá tudo igual, sabe? Exatamente. Então, tipo, foca no seu, faz o seu. Então, por isso que eu perguntei, tipo, que eu gosto de ver a forma da pessoa pensar, porque é isso. E eu acho que esse é o principal objetivo aqui, né? Trazer essa mentalidade. Gente, a grande limitação das pessoas é a forma de pensar. Então, às vezes não tá tendo essa visão, e quando você ouve, né? Olha só, o tanto de coisa que você conquistou, que você realizou, por ter uma mentalidade desse tipo de mentalidade. Então, isso é bem legal de a gente frisar aqui. Sim, não dá pra gente se preocupar, assim. E a vida, ela vai te separar de algumas pessoas mesmo, como você tava falando, né? Essa semana eu ouvi um podcast e falava assim, como se fosse um recado de Deus, né? Eu tô tirando as suas distrações pra você focar em mim, né? E às vezes a gente precisa perder algumas coisas pra poder focar no que é pra focar. E eu acho que em relação ao empreendedorismo, isso também é uma coisa que muita gente desiste. Primeiro que muita gente começa muita coisa e para, né? E tudo bem, porque em alguns momentos você tá procurando um caminho, né? Que você falou, que eu já vendi isso. Por causa da Mary Kay, entrei na maquiagem, me achei. Era o caminho. Lembra que eu falei pra você na entrevista que o cara falou, olha, é assim, e tipo... Vai chegar aqui. Te contratei por causa da Mary Kay, né? Sendo que tudo ali foi importante pro meu currículo. Então, eu acredito que algumas pessoas, elas podem usar Mary Kay como um lugar de passagem pra ajudar a pagar uma faculdade, pra ajudar a pagar uma natação pro filho, pra ajudar a pagar uma escola de inglês, pra comprar, já ouvi assim, que eu nunca consegui dar presente pros meus filhos. Sempre era o marido, a avó, a tia, porque não trabalhava, né? Então, assim, nunca consegui dar, e esse ano eu consegui levar coisa pra ceia, porque eu sempre ia pra casa da minha mãe e só ajudava ela a arrumar as coisas, esse ano eu consegui. Então, desde isso, a gente colocou silicone, fez lipo, comprou carro, né? Paga escola particular pras crianças, então tem de tudo, e a gente precisa entender que a gente vai precisar focar, em algum momento você vai focar. Dá pra fazer várias coisas? Eu fazia, eu era gerente numa academia, depois eu trabalhei viajando o Brasil todo, mas eu nunca parei de fazer. Né? Você nunca, né, houve um momento que falou assim, você tá vendendo? Não tem dúvida, porque eu tô vendendo, né? Quem me segue sabe que eu tô vendendo. E pode estar feliz, triste, o dia cinza, amarelo, não importa. E eu falo pras meninas, a gente tem que pensar como a Coca-Cola. Você não sabe da vida do dono da Coca-Cola. Você sabe da Coca-Cola. Eu não assisto mais TV, eu nem tenho mais canal nem aberto, nem fechado, eu só assisto Netflix e YouTube. Eu também. E Amazon, essas coisas. Mas
acredito que continue igual, né? No horário nobre. Propaganda. Isso. Todos os dias tem lá um tempo de programa e um tempo de propaganda. E você não sabe como que tá a vida do dono daquelas empresas. Porque não importa se a empresa é profissional, o comercial dela vai estar funcionando. E hoje a gente tem o Instagram, que é uma das avenidas, né? Que eu falo que é a avenida mais movimentada, de graça, pra gente desfilar. E no WhatsApp, que não tem nem... como que fala os números lá do Instagram, que ajuda ou atrapalha? Algoritmos. Ah, isso aí, ó, a pessoa esqueceu o nome. Os algoritmos que atrapalham. No WhatsApp, não. Você postou, todos os seus contatos veem as suas coisas, né? Então, você precisa ser constante. Decida fazer e faça, não pode parar. Porque você vai se tornar referência. Então, assim, hoje eu atendo desde lá de trás. Então, hoje mesmo eu mandei mensagem, essa semana eu mandei mensagem para minhas clientes com um catálogo novo e tal. Eu tenho, na minha base de clientes, quase 1.800 pessoas. Todas as pessoas compram todos os meses? Não. Todas as pessoas compram todos os anos? Não. Mas todas as pessoas vão receber. E se elas quiserem, se elas precisarem, e assim, ó, mas é batata da pessoa falar assim, hoje mesmo eu recebi, eu tava pensando em você agora. Kel, tava falando de você agora há pouco. Menina, acabei de sair do banho, lembrei que eu precisava falar com você. Então, assim, vai servir pra alguém. Se a pessoa não quiser receber minha mensagem, ela pode bloquear e não tem a ver com a Kellen. Tem a ver com o produto que eu vendo. Ela não me odeia, ela só não quer receber minha mensagem. Não quis falar que me tira da sua lista, tá tudo bem. Então, assim, eu não me preocupo. Às vezes eu vejo lá, essa daqui não foi entregue. Ah, ou mudou de número, ou, filha, tá tudo bem. Apaga o número da pessoa. Porque são 1.800 pessoas agora. Se eu tivesse 2 clientes e uma me bloqueasse, eu ficaria chateada. Só que hoje eu tenho volume. Então, às vezes, o que falta para as pessoas é volume de atendimento, né? Volume de clientes. Às vezes, na própria marquinha a gente fala, você não tem uma unidade pequena, fraca, você tem uma unidade pequena. Então, o que a gente precisa, às vezes, é de volume de atendimento. E isso vai conseguir como? Constância. Não tem... E é bem isso que você falou, sobre ser referência, né? A constância, se manter sempre ali fazendo. Você vira uma referência de quando você pensa no assunto, é que nem a gente fez lá na imersão. Quando você pensa em refrigerante, quem que vem na sua cabeça? Coca-Cola, porque ela tá sempre ali. Ela se posiciona, né? Ela não qual ela é melhor? Constante. Qual que mata mais rápido? Então, assim, são referências, tipo, qual que é o sabão em pó? Omo. Qual que é Enfim, a gente tem já nítido na nossa cabeça. E o que construiu a imagem dessas empresas, a qualidade, a constância, o tá presente, o tá ali exposto. E é muito isso, as meninas começam e param as coisas, começam e param, aí posta hoje, amanhã não posta, faz isso até aqui. Aí tem muito disso, você ainda faz tal coisa? Não, eu tô aqui, eu tô fazendo, eu continuo fazendo, né? Mas é porque muita gente desiste. Teve uma vez que uma consultora falou, meu marido não tá me apoiando. Daí eu falei, mas por quê? O que ele tá falando pra você? Ele falou que vai ser mais uma coisa que eu vou pegar e parar. Daí... O que foi? Tá. Daí eu falei, mas você já começou e parou algumas coisas? Daí ela falou, já um monte. Eu falei, então, ele tem razão. Ele tem razão. E aí ela parou. Ela parou, então assim, o marido dela tava certo. Mas pode ser uma questão da personalidade da pessoa, que realmente começa e para. E pode ser que ela esteja como a gente, achando buscando o caminho, né? Indo pra algum lugar. Mas tem gente que busca muito caminho. Mas exatamente. E aí, eu amo as mulheres que empreendem. Eu amo ver essas histórias. E eu amo Mary Kay pela facilidade. Por quê? Porque eu não tenho grandes dons. Assim, manuais. Não, eu tenho manuais, não. Eu não sei criar um produto. Enfim, eu acho que algumas coisas são difíceis de fazer. Por exemplo, uma micropigmentação, uma super responsabilidade. Né? A gente até também conversou sobre isso, né? Então tem algumas coisas que eu acho que é muita responsabilidade. Eu trabalho com maquiagem, mas quando a pessoa fala, eu falo, eu vou estar em tal salão esse final de semana. Eu vou lá pra você maquiar que eu tenho um casamento. Falei, então, vou te indicar a Evelyn. Você mora onde? Então, a Evelyn mora em tal lugar, indico outra, né? Eu atendo São Paulo inteiro. Então, e eu conheço várias meninas em vários lugares e por região eu acabo fazendo as indicações. Por quê? Porque esse é um momento importante. Sim. A minha maquiagem, e aí tem o nicho.
né? Com que eu decidi trabalhar? Diferente de você, eu não quis fazer uma maquiagem profissional. Existem profissionais que fazem isso o tempo inteiro. Então eu sempre indico, é aqui da região? Fala com a Evelyn. Por quê? Porque merece. Se você vai ser madrinha, se você vai casar, você merece um dia de princesa, de sentar lá e de alguém te maquiar. Porque eu trabalho com automaquiagem. Então é a pessoa que vai aprender a fazer. Pra fazer em si mesmo. Na Mary Kay, ela tem, né, o ensinamento que é I teach no touch. Eu ensino e não toco. Porque eu não vou estar na casa da pessoa, eu preciso ensinar ela a se virar. E ela vai fazer do jeito que der. Então a gente tem os pincéis, a gente tem os produtos que super facilitam e qualquer pessoa, eu já atendi deficiente visual, às vezes mulheres com limitação de movimento na mão, sabe? Conseguiram fazer senhorinhas de tudo, que eu falo, meu Deus, essa vozinha vai fazer maquiagem e ficar a coisa mais fofucha, sabe? E ela ela sentou, ela falou, eu não uso nada. E às vezes, né, pode ter consultor que vai falar assim, não vai comprar nada. Mas aqui não usa nada, ela precisa de tudo. Precisa de tudo. Né? Você é a estratégia sua de venda, meu amor. Vamos lá. Exatamente, né? Vamos vender lenço. E às vezes ela gosta de um skincare, às vezes ela gosta de um produtinho pra mão. E eu falo que Mary Kay é uma ONG. Eu faço os atendimentos gratuitos. Compra quem quer. É que é muito bom. Então eu falo, olha, vamos fazer o spa facial e a aula de automaquiagem? Não tem custo nenhum e não tem vínculo com compra. Mas é óbvio que se a pessoa tiver dinheiro naquele momento e se ela precisar daqueles produtos, ela vai querer. Não tem como não querer. É irresistível, né? E se ela não tiver naquele momento, ela indica. Eu tenho um cliente que nunca comprou. O que ela usa é que eu já dei de presente. Mas me indica gente pra caramba. Ela tem o maior prazer. Ai, comprar com a Kellen. Uma querida, sabe? Mas ela tem as questões dela, as limitações dela, que hoje ela não consegue incluir, de repente, um lápis de sobrancelha de R$29,90, que é super baratinho. Mas ela tem outras prioridades, tá tudo certo, né? Mas se a pessoa se sente respeitada, querida, se ela vê que você tá querendo ajudar, e todo mundo consegue. E eu falo que a Mary Kay é inclusiva, porque a gente tem 28 tons de base. Então, assim, eu já fui em empresa... Teve uma empresa que eu fui fazer, junto com uma amiga, a sala tava lotada, assim, um fervo. Era pra fazer com 5 pessoas de 5 em 5. E entrou 30, e as 30 falou, não, a gente quer ver todo mundo fazer. Elas ficaram lá umas 2 horas, uma gritaiada, assim, ó, uma farofa. E a gente falou, não, a gente vai dar conta. E aí tinha uma senhorinha que falou assim, eu só quero fazer o spa facial, não quero fazer maquiagem. E daí, tipo, eu gosto de perguntar o porquê que você não gosta. Ah, porque eu fico parecendo uma palhaça. Ela era bem negra, bem negra, bem negra. Tanto que a gente usou o último tom de base. E aí eu falei, mas será que a gente pode tentar? Se você não gostar, você lava o rosto e a gente passa o hidratante de novo. Ela ficou meio desconfortável, era uma senhorinha assim de uns 70 e poucos anos. Só que negro, né? Usa formol. Então assim, ela não tinha essa aparência. Mas ela tinha essa idade. Então assim, é uma senhora, né, mais rígida, não vou usar. E aí eu, com jeitinho, né, falei, o que você acha a gente tentar? Daí ela falou, pode ser. Mas ela ficou o meu cartão de visitas. Ela desfilou por aquela fábrica, que o neto dela trabalhava lá, ele foi lá comprar a base pra ela. De tão linda que ela ficou muito maravilhosa. Aí todo mundo, meu Deus, ela tá linda, eu vim aqui pra comprar a base. Aí eu nem ia fazer. A gente vendeu super naquele dia por causa daquela senhorinha. Porque todo mundo via ela servindo cafezinho pra cima e pra baixo, sem maquiagem, e viram ela de batom vermelho, toda maquiada, com a base certa. Então, assim, é inclusiva. A gente consegue atender desde a mais branquelinha até a que é bem mais moreninha. Então, isso é muito gostoso, é muito gratificante. Assim, a gente faz realmente... Como uma ONG, a gente vai lá prestar serviço gratuito, mas acaba tendo muito lucro, muito né? Retorno. Então, assim, eu tenho menina na minha equipe... É pela experiência, né? Que você gera pra cliente. E se ela for querida, filha, ela vai trazer a neta dela, o filho dela, a nora, todo mundo. Mas né? eu falo, a gente fala muito disso no empreendedorismo, na área da beleza, tipo, de gerar experiência pra cliente no seu atendimento, porque é isso, dá uma satisfação, além do que você oferece ser bom, né, o que você proporciona ali naquele momento. Eu digo que as pessoas, muitas vezes elas não vão lembrar do que você fez, mas sim do sentimento que você criou nela, né, que você causou nela. Então, se ela se sentiu bem ali, se ela se sentiu acolhida, se ela sentiu um ambiente agradável, ela vai vir, ela vai chamar a mãe, vai chamar o pai, o irmão, os amigos, todo mundo ela vai indicar e vai trazer junto com ela, porque ela vai querer compartilhar aquele sentimento que ela teve, né? Que as pessoas que ela gosta sintam aquilo também. Exatamente. E na Mary Kay a gente tem a regra de ouro, né? Que é faça aos outros o que gostariam que fizessem a você.
E aí a gente não atende cliente de outras pessoas. E acontece, às vezes, da pessoa, tipo, tá comentando lá que a outra compra com outra pessoa. Mas sua consultora não faz isso. Sua consultora não fez o teste de base em você. Sua consultora não fez não sei o quê. Não, a Kellen que vai te atender. Não, vou passar agora. Ô, Kel, ó, tô aqui com a minha amiga, vou te passar o contato dela. Você que vai atender ela, tá? Porque, a consultora dela, nada a ver. Você que vai atender. Daí eu falo, olha, a gente tem um código de ética na empresa. A gente não atende cliente de outra consultora. Se ela já tem uma consultora, pode falar com a consultora dela vai fazer sim. Porque às vezes a pessoa nem dá chance da outra mostrar o que, né? De ser a consultora mesmo. E daí elas falam, sério? Não, mas ela quer ser atendida por você. Não, mas eu não posso. Então, assim, a gente tem esse código de ética, né? Eu procuro respeitar, né? Eu respeito isso. É que às vezes a cliente não fala que tem, né? Então às vezes acontece disso. No ano passado eu recebi uma indicação. Há alguns anos, na verdade, eu trabalhei numa OBS junto com uma amiga. E uma diretora externa, geral, lá acho que é da SPDM, não sei. Enfim, uma diretora geral lá tava com muita pressa e falou, você pode fazer em mim rapidinho? E a gente tem que ter o time do cliente. Se ela é diretiva, ela tá com pressa, não adianta você querer sentar e falar, olha, não, filha, é o tempo da cliente. Aí a minha amiga conduziu a mesa e eu fui do ladinho dela e fui lá e fiz. E ficou lá alguns anos eu mandando mensagem pra ela. E de repente ela falou assim, olha, eu tô em outra empresa, não sei o que, você pode vir atender? E ela me indicou 23 empresas pra atender. Nossa. 23 unidades. E o ano passado inteiro eu trabalhei atendendo essas empresas. Então, assim, foi fácil? Não foi. Porque foi os extremos. Pensa assim, o que contorna São Paulo na beirada da saída de São Paulo. Deus. Mas eu fui atender. E assim, foi o melhor ano na minha carreira da Mary Kay, né? Então, e hoje eu colho frutos. Hoje, inclusive, fui atender uma cliente que eu atendi no ano passado. Então, assim, não dizer não. Como que eu posso falar assim pra essa cliente? Então, ó, não dá pra fazer desse jeito, mas dá pra fazer do outro, se colocar à disposição, né? E aí entra outra questão, né? Que eu falei, não dá pra falar não pra cliente, né? Mas vamos com calma. Uma coisa que não falir, nunca vai acontecer com o meu negócio, de deixar ele falir por falta de... por calote. E que é o que acontece com muita gente, né? Infelizmente, em várias áreas. Gente que trabalha com caderninho, que deixa a cliente pagar quando ela quiser. Isso não pode acontecer. Então, assim, mas era minha prima. É pra prima mesmo. Era uma das academias que eu trabalhei, por exemplo, o pessoal chegava lá e falava assim, eu sou mecânico dele, ele arrumou o carro dele, o dono da academia. Ele arrumou o carro lá e aí deu R$2.000, daí ele falou pra eu vir aqui fechar, sei lá, o anual. Eu, entendi. Eu colocava que deu a entrada de 2.000 e falava assim, olha, foi o da mecânica, tá certo? Foi 2.000 mesmo, o carro, e colocava na nossa meta como se tivesse entrado 2.000. Porque é assim que funciona. A minha equipe tem meta, daí ele vai um vai na cabeleireira, o outro vai não sei onde. Não, tem que entrar esse valor, né? E a gente trabalha pra amigos. Ele falou, não, eu quero um preço de amigo. A academia é de amigos mesmo, aqui é pra isso. Então, se eu fazer isso pros outros, pro meu negócio também. Então, assim, eu atendo a minha família, eu atendo... E todo mundo paga muito direitinho. Porque se a gente se posicionar certinho... Kel, mas eu posso te pagar... eu posso te pagar no dia 10? Claro, dia 10 eu te levo. Mas é que eu queria ficar agora. Mas você já consegue fazer o pagamento agora? Não, então no dia tal eu te levo. Por quê? Imagina que você tem lá 2.000 de estoque, deixou 2.000 de estoque por aí, e a pessoa que chega pra comprar 2.000 à vista, você fala, então, não tenho produto, porque não recebi o dinheiro delas. E aí gera estresse, porque, principalmente na pandemia, as pessoas morreram. O familiar das pessoas morreram. Como é que você vai cobrar alguém que acabou de perder um pai? Como é que você vai cobrar alguém que tá na UTI? Não dá. Então, assim, eu brinco, né, que a gente não vende arroz e feijão. A gente vende cosmético. E realmente é pra quem pode. Não é pra todo mundo. Quem pode, a maioria das pessoas podem. Hoje em dia, todo mundo pode. Tá bem acessível. Tá bem acessível. Mas é um luxo, né? As prioridades de casa, cada um tem que saber as suas. Mas eu não posso vender um produto sem receber ele. A gente, aqui mesmo, né? A gente vai na padaria. Todos os dias a gente vai lá, compra pão. Se eu não chegar lá e falar, mas eu sou cliente antiga,
amanhã eu pago esse Amanhã pão. eu pago pão, Não, por quê? Porque a padaria é profissional, você tem que pagar, você vai no mercado todos os dias, ele te conhece, sabe onde você mora, conhece seu filho, seu marido, sua mãe, sua avó, não importa, você paga. Mas é muito disso, se você tem uma postura profissional, acho que a pessoa até fica com vergonha de te pedir certas coisas, né? A não ser que a pessoa seja muito cara de pau mesmo, mas essa questão de pechinchar preço, dar calote, tudo é uma questão de posicionamento mesmo, Sim, da forma como você se coloca como profissional. Então, isso aqui não é meu. Não tô vendendo isso aqui de brincadeira. Não tô fazendo isso aqui pra ter uma rendinha extra. É o meu trabalho. Sim. E eu, assim, como eu treino a equipe, eu sempre passo pra elas da forma que eu faço. Eu sempre procuro fazer certo pra que isso seja natural. Então, por exemplo, às vezes tem menina que fala assim, mas é que eu dou, sei lá, 10% pra quem paga no Pix. Vamos supor que a pessoa vendeu, vou fazer uma conta mais fácil, que tipo, R$1.000. Se ela vendeu R$1.000 e ela deu 10% pra todo mundo, dos 1.000, ela perdeu, digamos assim, R$100. Só que esses R$100 não é dos 1.000. Se ela fez um pedido de 40%, que é o lucro maior da Mary Kay, dos 1.000, R$400 é dela. Ela tirou R$100 da casa dela. Entende? Então, assim, quando você dá um mínimo de 10% que seja pra pessoa, se você tem, né, essa prática, e na Mary Kay fala, se você não pode fazer pra todo mundo, você não faz pra ninguém. O que é justo. Então, eu procuro trabalhar igual com todas as clientes, igual. Se eu vou fazer desconto, a Mary Kay tem os descontos da revista, tem as ações que a gente faz de desconto, mas eu proporciono pra todas as clientes. Porque o que é certo, né? Então, se você vende R$4.000 e você deu 400, vai dar R$400 de desconto, né? Os 10% virou 400. Você tirou R$400 do seu faturamento. Por um 10%. Só que se você for ver, às vezes a cliente comprou R$100, R$10 pra ela, não vai fazer tanta diferença assim. Mas no seu faturamento vai. Então a gente precisa que às vezes ver. Compensa mais você dar um brindezinho, um negocinho. Exatamente. Um mimo. E outra, eu prefiro 1.000 vezes, se eu fosse cliente, eu preferia 1.000 vezes que a cliente tivesse me vendido o produto certo, no tom certo, me explicasse, me vendesse uma coisa que eu preciso, do que ela trabalhar só com desconto, nem entender o produto que ela tá vendendo, porque o negócio dela é vender com desconto, empurra as coisas erradas pras pessoas, né? Eu comprei, dei prioridade pra comprar um ácido hialurônico, mas você já usa um hidratante bom? Não. Você usa um sabonete? Não. Poxa, é como se você não usasse um shampoo e um condicionador e você comprasse uma ampola de vitaminas da Kerástase. Incrível, mas você vai passar no cabelo encebado? É isso que faz com a pele. Então, assim, eu prefiro muito mais que elas invistam o tempo delas em estudo, pra elas prestarem uma boa consultoria, porque a cliente não vai querer R$5 de desconto. Porque você tem o custo, porque também a empreendedora, ela tem que entender isso. Ela vai ter custo com deslocamento, no caso, a gente tem deslocamento. Produto, você tem o aluguel, né? Na Mary Kay, a gente não tem loja física, então por isso que eu acho muito mais fácil empreender com Mary Kay. Porque o nosso estoque, ele tem uma validade longa, né? Então eu vejo assim, por exemplo, se você vende um bolo, se você não tiver cliente naquele dia que é aquele sabor, você se lascou, vai pro lixo. O nosso não, ele fica. Eu não preciso pensar como que vai estar a moda no ano que vem pra tentar produzir agora a cor do batom do ano que vem pra estar pronto. Porque a Mary Kay já tá fazendo isso com os cientistas dela. Então eu não preciso me preocupar com isso. A gente tem empresas que foram criadas pra facilitar o trabalho das Mary Kays. Então a gente tem, por exemplo, o marketing, né? Que você falou. Quanto que era? R$1.000, R$2.000? R$1.000 por mês. Gente, no social media. A gente paga 10% disso. Menos que 10%, na verdade. A gente paga muito pouco. Por quê? Porque essas empresas rede, né? Faz para várias diretoras. Existem várias empresas. Então, a gente gera outros empregos e existem pessoas interessadas no nosso mercado, né? Então, a gente tem uma equipe de marketing, tem gente que trabalha com reconhecimentos, com mimos, papelarias, com camisetas, enfim. Então, tem muitas empresas que contornam a Mary Kay, inclusive de pessoas que já foram diretoras, hoje não são mais, mas hoje vende outra coisa para as diretoras, né? Ou para as consultoras. Então é muito fácil empreender com Mary Kay, né? O produto ele chega na minha casa em 3, 4 dias. Deixa eu te perguntar, vocês, eu sei que vocês fazem as reuniões de consultoras e tal, mas as diretoras, elas têm algum tipo de treinamento diferente pra treinar a equipe? Sim, tem, né? Sim. A gente tem, virando o mês, no primeiro dia, a gente tem uma reunião geral com toda a força de vendas, geralmente às 10 da manhã, onde a Mary Kay vai falar
como que tá os valores de cadastro, produto, lançamento, já ter uma aula sobre os produtos que foram lançados, como usar, pra que serve, enfim, composição. Então a gente tem ali um treinamento geral, tipo a reunião da firma geral, a gente tem. Aí às 14h a reunião só de diretoras, onde eles vão passar diversos direcionamentos pra gente trabalhar com a equipe aquele mês. E aí tem treinamento pra gente dar pra elas, de produto, de estratégias, então a gente tem. E a gente também tem os treinamentos da área nacional, então tem um encontro com a nossa nacional, que aí a gente também faz. Então, dia 1º é sentar ali, filha, ó, ouvir, fazer reunião com as consultoras. Então, geralmente dia 1º a gente tem muito treinamento, e ao longo do mês, toda segunda-feira, por conta da pandemia, antes eu fazia na minha casa a reunião. Só que eu tinha a minha equipe na época era uma equipe que tinha várias meninas que eram exclusivas Mary Kay. Hoje em dia, depois da pandemia, a minha equipe quadruplicou. Então, porque na pandemia muita o povo... gente procurando empreender, né? Na pandemia, o povo resolveu fazer Mary Kay de um eu dei jeito... muito push de sobrancelha também. Foi, né? O povo resolveu empreender. E isso que eu vi, assim, por exemplo, as academias, que meu pai falava assim, filha, se vier uma crise, quem é que vai fazer academia? Eu pensando, meu pai tinha bem razão. Porque as academias fecharam, né? Mas na pandemia, o online, né, aumentou demais. Então, a gente faz hoje as reuniões pelo Zoom, não tem segredo. Nossa, é muito legal isso, porque assim, a gente, quando vai empreender, a gente não tem essa visão do todo, pelo que eu tô entendendo, né, e veio várias coisas na minha cabeça aqui, tá, que a gente vai falando. A Mary Kay, ela já é uma empresa grande, cheia de experiência e uma equipe, uma estrutura muito grande, trazendo as coisas meio que mastigadinha pra mão da empreendedora. Tudo, né? Completamente mastigado. O que eu aprendi com a Mary Kay quando eu comecei a aprender Mary Kay, que eu decidi fazer o curso, eu já tinha aprendido com a Mary Kay, que eu precisava demonstrar o que eu fazia, que eu precisava gerar o interesse das pessoas mostrando pra elas o que o meu produto faz, como ele faz. E é engraçado porque isso é uma coisa que ficou implantada em mim, eu uso até hoje, tipo assim, eu nunca tinha parado pra pensar de onde que veio. E veio da Mary Kay, né? Você lembra que eu sou o primeiro, acho que foi o primeiro curso de maquiagem que você deu com a Ilka, que eu fui com os produtos? Lembro. Foi o primeiro mesmo, não foi? Foi um dos primeiros, a gente tinha começado a dar os cursos online, o curso presencial, né? De automaquiagem. E olha que legal, ela não tinha, né, as bases, as coisas. Não, eu acho que ali eu já tinha, já usava, porque eu levei os meus produtos, porque você não tinha. Não, mas eu não era consultora. Não, você não era. E aí você falou que eu quero dar o curso, mas eu não tenho os produtos. E daí eu lembro que a gente foi lá no Parque P, né? Foi. Aí eu fui, levei todas as bases, levei tudo. E é parceria, né? Então, assim, às vezes pra começar, você vai precisar pedir ajuda pras pessoas, né? E a gente não imaginava que ia dar tão certo, né? Depois de tanto tempo. Olha que legal. Mas olha, gente, as conexões, a postura, nossa, isso de estar alinhada, de ser o espelho do seu trabalho, tipo, a Kel tá maquiada de Mary Kay em todos os sentidos, E sabe? assim, se um dia acontece de eu sair sem maquiagem, tipo igual eu corro sem maquiagem, 7h. Só eu acordo, daí eu escovo os dentes, passo uma água micelar, passo um hidratante com protetor, só tiro o pijama e já vou. Mas eu não gosto de fazer. Esses dias eu vim na dentista ontem. Vim na dentista... Mas assim, acho que eu não posso encontrar ninguém. É horrível, porque... Você se acostuma, né? E não tem a ver com, você se esconde da maquiagem. Não, porque não é uma maquiagem que vai me travestir, não. Que eu vou virar outra pessoa. Eu só amenizo as imperfeições e realço a beleza. Esse é o meu público, não é um público de maquiagem, balada, não, é um público de dia a dia, onde todo mundo, pelo menos uma basezinha pode passar. Mas se você vende maquiagem, se você vende beleza, você precisa vestir aquilo que você vende, gente. Exatamente. Isso é fundamental. E, gente, não tem a ver com você ter um produto, tá? Você precisa entender que você é um produto. E não tem a ver com você ser empreendedor. Então, assim, eu não vou indicar pro ambiente, pra uma vaga de trabalho, presta atenção. Presta atenção. Eu indico muita gente. Muita gente fala assim, Kel, preciso de vaga tô precisando de funcionário aqui. Muita gente, porque como eu lido muito com RH...
o responsável pelos funcionários, o pessoal sempre me pede indicação. Porque sabe que eu vou indicar pessoas que eu confio, né? Eu não vou indicar uma pessoa que posta todo dia que odeia trabalhar. Que a chefe vira... sabe, segunda-feira. Que a chefe vira as costas e fala mal mesmo. Gente... Não dá, sabe? Não dá pra postar assim. Tem gente que fala, nossa, hoje eu tô me arrastando pro trabalho. Teve uma vez uma coordenadora minha, muito querida, que também, nossa, sempre me abriu as portas até hoje. Ela foi assistir a última aula de uma professora que ia fazer uma cirurgia no joelho. E ela ia ficar 6 meses afastada. Então, a minha coordenadora foi na última aula que ela ia dar. E a última aula que ela deu foi o migué dos migués. Aquela aula assim que você fala, filha, jura que isso aqui era uma aula? E aí, quando terminou, ela falou, e aí, como que vai ser, né? Tá tudo certo pra cirurgia? Tá, tudo certo. Falou, olha, eu espero que o seu médico também não vá sair de férias, né? Porque se ele fizer a última cirurgia do dia como você deu a sua última aula, vai ficar um pouco puxado pro seu joelho. Mas é isso, sabe? É você atender o cliente da melhor forma. Mesmo... não importa se a pessoa pode olhar pra você e falar, nossa, que atendimento ruim, mas você saber que aquilo foi o seu melhor. Porque tem isso também. Às vezes a pessoa pode olhar e falar pra você... ou pensar, né, nossa, que atendimento meia boca. Ela pode pensar isso. Talvez você tá começando... Mas você tá dando o seu melhor. E é você que vai dormir com você. Então você tem que ter a consciência tranquila de que você está dando o seu melhor. O seu melhor. Exatamente. E eu falo, às vezes o melhor é aqui em cima e às vezes o melhor é lá embaixo. Mas dá o seu melhor. Às vezes a gente faz a maquiagem e fala, putz, aqui não tá... mas eu já é o melhor que vai sair, né? Mas dá o seu melhor independente do que seja, porque a gente é observado o tempo inteiro. E se a gente for pensar que o médico que vai fazer a cirurgia numa mãe, ou em você, ou no seu filho... que ele vai atender essa pessoa com a mesma irresponsabilidade que você tem no trabalho, talvez você não queira ser atendido por uma profissional como você. Pois é. Não é? Então, assim... Tem uma frase que fala, né? Você compraria de você mesmo? Você seria atendido por você mesmo? Exatamente. Né? Se você, nem você tá se comprando, então... Tá difícil o negócio. Tá difícil, sim. E outra coisa também nas redes sociais que eu vejo que faz muita diferença, né? Às vezes a pessoa fala, voltei. A cada 2 meses posta, voltei e some de novo. Mas, gente, mas nem foi, já nem fala, amiga. Aparece, tá tudo certo, tá tudo bem. E porque é normal, às vezes as pessoas entram na caverna, a gente tem nossa vida, tá tudo bem. Mas, tenta manter uma constância, né? Não precisa mostrar o nosso rosto, a gente pode mostrar só a fotinho do produto. Uma coisa que você falou sobre não enfatizar, né? Tipo, não, que você tava falando, eu não, minha primeira vez fazendo isso e tudo. Tem gente que começa assim, gente, desculpa o cenário, desculpa o áudio, desculpa não sei o quê. Às vezes a pessoa não tá nem prestando atenção naquilo, ela só ali pra te ouvir. E você tá justificando, tá fazendo a pessoa perceber todos os seus erros pra começar a falar, sabe? Eu vou te falar uma coisa. Eu odeio desculpa. Porque nunca é pra ser usado naquele momento. A palavra desculpa, ela foi tão desrespeitada que as pessoas falam assim, desculpa não sei o quê, desculpa não sei o quê. Não é. Se você realmente tem que se desculpar, olha, desculpa pelo atraso... Ok, isso é um motivo de desculpa. Manda um áudio. Oi, Kel, desculpa te mandar áudio. Por que desculpa? Se existe esse aplicativo, se eu não gosto de áudio, usar o meu. Mas é uma ferramenta que dá pra mandar, né? Desculpa mandar mensagem, desculpa falar com você. Não se desculpa, porque você não errou. Desculpa é quando a gente erra. E ela é muito bem-vinda quando a gente erra. Na verdade, ela deveria ser muito usada quando existe um erro. Agora, as pessoas falam assim... Oi, desculpa, né? E assim, desculpa o cenário. Filha, esse é seu melhor cenário? Passa uma insegurança muito grande, não passa confiança, não passa credibilidade. E geralmente é uma pessoa já insegura que usa isso. Então, se você tem esse hábito de usar a palavra desculpa achando que você tá sendo gentil, educada, não, você tá passando uma imagem de despreparo, de insegurança. Não precisa usar. Tenta tirar. Se policia vai falar desculpa, apaga o áudio e manda de novo. Bom dia, muda seu discurso, porque o desculpa parece que você tá incomodando e você não tá incomodando. Muito provavelmente você não tá. Eu fiz um curso recentemente sobre postura, posicionamento e tal, né? E uma das coisas que era falada era sobre a linguagem não verbal e a verbal também. Então, algumas palavras, como desculpa, estou ansiosa, eu não sei,
não sei, não dar respostas claras e usar algumas frases que só transmitem insegurança, só causa ruído na sua comunicação, né? Então, a gente, como empreendedora, agora a gente vai ter a reunião de Mulheres com Propósito, né? E vai ser sobre a imagem da mulher empreendedora. Inclusive, convido vocês a participar, será no dia 25 de agosto. Então, nesse evento, a gente vai falar sobre a postura da mulher empreendedora. Então, desde a roupa, a maquiagem, né, o comportamento, a forma o corte de cabelo, enfim, vai ter várias coisas, porque a gente não vende produto, mas a gente tá se vendendo o tempo inteiro. Até porque vende produto, né? Que nem a gente falou lá no começo. Como que você ia visitar as empresas arrumada, Sim. alinhada, transmitindo beleza, transmitindo aquilo que você faz. Então, as pessoas, elas te percebem em tudo. Da forma como você se senta, da forma como você fala. Se você não transmite confiança, principalmente no momento da venda, porque quando fala em venda, as pessoas já têm uma, tipo assim, ela tá querendo me empurrar alguma coisa. E não entende que às vezes não é isso. Primeiro a gente tem que confiar no nosso produto, saber que aquilo vai causar um bem pra pessoa. A gente não tá vendendo droga. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom, né? Então, desde que você tenha essa consciência de que aquilo é bom, você vai vender uma coisa boa pra pessoa. Mas a pessoa já tá com uma barreira. Então, se a sua imagem, se a sua postura, se as palavras que você utiliza, elas causam ruído na sua comunicação, elas não passam confiança pra quem tá te ouvindo, não vai rolar. Exatamente. Não vai rolar. Eu fui atender uma vez dentro do SBT. E aí, a mãe de um dos artistas sentou comigo e aí ela viu o nome da base e ela falou que a base, o tom, ela não queria usar aquele tom. Ela queria usar um tom bege e a pele dela era morena. E aí ela falou, eu não sou bronze. Eu falei, olha, não se apega a isso. Porque a gente tem muitos tons. Era 17 na época, hoje são 28, né? Falei, eu vou colocar o tom que... Eu vou fazer teste com várias, né? E o tom que ficar da sua pele, a gente vai usar, independente do nome dele. E aí ela falou, mas eu não sou bronze, bem, sabe? Bem assim, bem diretiva. E se eu podia pipocar naquela hora. Eu podia usar a última base bege porque ela queria. E não ia ficar bom. Não ia. E era o meu nome que tava em jogo. Era a primeira cliente que eu tava atendendo. Eu não vou me queimar porque a cliente não entende aquilo. Eu falei, vamos fazer o seguinte? Ó, eu sou especialista em Mary Kay. E eu gostaria muito de poder exercer essa consultoria em você. Então, se você permitir, eu vou fazer o teste de base em você. A gente vai fazer a maquiagem. Você vai fazer a maquiagem. E se você não gostar... Eu te dou o produto, você passa lá, você vai lavar o seu rosto. Mas não é elegante você usar uma base pelo nome. É elegante você usar a base do tom que fica a sua pele. Sim. E aí ela foi meio resistente, ela, tá bom, pode passar. Aí eu fui, passei. Naquele dia ela comprou R$800. Ela comprou várias outras vezes depois. E faz muitos anos. Então, assim, hoje acho que seria uma compra de uns 1.300 pra mais, sabe? Ela comprou tudo, inclusive a base bronze. Então, a gente precisa ser segura no que a gente faz. A gente precisa estudar, precisa ser profissional. Quando a gente é profissional, e mesmo que a gente não seja, que nem isso você falou, né? Às vezes a gente não sabe, mas você não precisa falar assim... E agora? Não, fala, só um minutinho, eu falo pras meninas, manda no grupo da unidade, gente, socorro. Tira a sua dúvida, né? Qual é o preço de tal coisa? Gente, a gente tem lá, tudo isso, né, que você tá fazendo pras mulheres que são empreendedoras de outras áreas, a gente tem de graça na Mary Kay. A gente tem curso de colorimetria, curso de maquiagem, curso de inteligência emocional, tem cursos com psicólogas, com dermato, a gente tem uma universidade, é uma universidade que chama lá, é a Universidade Mary Kay, a gente tem uma universidade lá dentro, só que a pessoa precisa entrar, clicar e ver. Gente, olha só a importância de tudo isso. De postura, de coloração, de inteligência emocional. Inteligência financeira. São todas características muito importantes, né? São conhecimentos que vão se tornar em características de uma empreendedora que tem sucesso, né? E a gente, que não tá na Mary Kay, tem que ter essa consciência e correr atrás disso, e buscar isso. E essa questão da segurança, eu falo muito com as meninas, por exemplo, eu não aplico rena pra cobrir buraco em sobrancelha, é uma coisa muito simples. Por quê? Eu, como profissional, sei que isso não vai funcionar, que vai criar uma mancha, vai criar uma diferença de tom muito diferente da cor, onde tem pelo, onde não tem, e não fica legal, e não é um trabalho que eu vou me agradar de fazer. Quando eu era uma pessoa insegura, que não me sentia segurança no que eu fazia isso e eu ficava frustrada e a cliente ficava frustrada. Hoje, eu sou uma especialista em sobrancelhas. Então, se a cliente chega pra mim e fala assim, eu quero aplicar rena pra cobrir, eu já falo, isso não funciona.
a gente pode fazer uma reconstrução pra melhorar sua sobrancelha. Se você quiser, a gente pode recorrer a uma micropigmentação. A gente tem várias outras opções, mas isso não funciona? Ai, mas eu quero. Eu falei, então, mas eu não faço. E as meninas morrem de medo de dizer um não pra cliente, quando na verdade o profissional, o especialista é ela. Sim, é. Então, até o medo dela, o titubear de tipo, ai, mas eu acho que não vai ficar legal. Até isso vai fazer com que a cliente fale, não, mas eu quero. Porque a cliente não vai sentir firmeza no que ela tá falando. Agora, se você se posiciona como um profissional que sabe do que tá falando, e você sabe do que você tá falando, Sim. você passa muito mais segurança. E aí a cliente tem uma escolha, né? Então, a postura é muito importante. E eu tô adorando saber que a Mary Kay tem uma universidade. Temos, querida, temos tudo. Você pode ser cliente VIP, inclusive, pra ter acesso a tudo lá no nosso portal. Opa! Mas é muito bom porque é isso, você vai se posicionar e vai ter. E assim, por hoje é isso. Pode ser que amanhã você fale, gente, eu tentei de novo e tipo, deu certo. Né? Então eu falo, por hoje nunca, mas amanhã pode ser que sim. Né? Então a gente. Hoje a gente tem que dar o nosso melhor. E a gente pode mudar de opinião amanhã, né? Mas ser referência, ter confiança no que faz, no que fala. Não desistir. Precisa fazer. Porque ninguém lembra de quem desistiu. As pessoas só lembram de quem continua fazendo, né? Porque cai no esquecimento mesmo. Então, eu realmente, assim, eu sou apaixonada por Mary Kay por hoje, nunca pretendo parar de fazer, né? Hoje essa é a mentalidade que eu tenho, e eu tenho a total confiança de que é o lugar que eu tenho que estar hoje, né? É aqui que eu sinto que eu tô dando o meu melhor como pessoa, como profissional. Eu conheço muitas mulheres através disso. Eu amo falar de Jesus e levo Jesus pra onde eu vou. E isso é uma forma, assim, linda que eu vejo as conexões, sabe? E muitas meninas, durante a pandemia, foram resgatadas mesmo de depressão, de solidão. E a gente tem uma rede de empreendedorismo e a gente é corpo, alma e espírito, né? Então, eu já cheguei a fazer entrevista de início, que a gente fala, né? Quando a pessoa fala, eu quero saber como faz pra se cadastrar e tal. E ela tava tão destruída emocionalmente, tão destruída, que eu falei, me fala um pouquinho de você. E ela começou a falar, eu falei, gente, nunca que essa menina vai conseguir empreender com nada, ela não vai conseguir fazer nada, ela tá destruída. Não tem como. E aí eu falei... emocional. Daí eu falei assim, vamos com calma. Você conhece Jesus? E aí ela falou assim, conheço, eu cresci na igreja. Eu falei, tá, mas eu acho que você não convidou ele pra andar com você ultimamente, né? Ela falou, não, tô afastada de Jesus, não sei o que. Eu falei, então tá. Então vamos convidar ele pra vir pra sua vida de novo. E aí ele vai endireitar todos os seus caminhos. E aí a gente vai conseguir. Em 3 meses, daí eu participo de célula, né? Comecei a levar ela na célula. E quando deu 3 meses, ela falou assim, eu já tô ótima agora, né? Agora eu consigo. Mas assim, muitas coisas na vida dela, hoje já mudou. Hoje a gente fala que já passamos por várias vidas, né? Dentro dessa vida, a gente já viveu várias vidas. E não existe quase nada daquela pessoa na pessoa de hoje. Mas naquela época que ela fez o cadastro, poucas coisas mudaram. Mas ela mudou 100%. Então, às vezes, o que te perturba, o que acontece com você no entorno não muda, mas muda a forma com que você vê as coisas. E isso é equilíbrio emocional, inteligência emocional. Então, é você saber lidar com as coisas e não deixar que aquelas coisas tirem a sua paz. Então, assim, em 3 meses ela se cadastrou. Ela queria comprar os produtos com desconto, mas ela falou, eu quero comprar, mas eu não tenho dinheiro nenhum, como que eu faço? Daí eu falei pra ela do cadastro. Aí quando eu vi que tava toda lascada, eu falei, não vai dar não. A gente não vai conseguir fazer isso. E aí em 3 meses ela fez o cadastro, ela fez um pedido, ela comprou aquela necessaire que a Mary Kay tem, que tem um monte de bolsinhas, ela lotou aquilo dali com produtos pra ela, que ela não colocou R$1 do bolso dela. Então, assim, ela se reconstruiu emocionalmente, espiritualmente falando. Hoje ela é outra pessoa e a gente fala, você lembra de quando foi e tal? Então, assim, e a gente se conectou através de Mary Kay. Então, hoje eu tenho amigas que são irmãs que a Mary Kay me deu de presente. Porque eu construí esses laços, né? A amizade é uma via de mão dupla, né? Mas a gente consegue construir porque eu não faço o que eu faço
pra ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Eu quero que nem você tá fazendo. Tipo, você tá fazendo, ajudando outras pessoas, podia fazer sua sobrancelha e ganhar seu dinheiro e ficar de boa, né? Mas você gosta de fazer o bem, naturalmente você vai prosperar. Então, assim, eu amo ajudar as pessoas, eu amo direcionar, indicar, tá precisando de trabalho, ó, tem aqui, tem ali, meu filho tá precisando, se você souber de alguma coisa, quem que é? Lembrei, encaminho, eu amo ajudar. Então, o dinheiro, ele é uma consequência, né? Por isso que eu falei, o carro, ele é uma consequência. Hoje eu tenho um carro zero, a gente tem 2 carros zeros, a gente tem várias conquistas. A gente come bem, a gente mora bem, a gente tá bem, isso é o mais importante, é a gente tá bem, né? Mas isso é muito questão de mentalidade. E é bom ter pessoas como você orientando do lado pra gente aprender com a experiência. Gente, a gente vai ter que fazer um outro podcast pra continuar esse assunto, porque senão a gente não para mais. Tem muita bagagem, muita coisa pra passar. Eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais da Kel pra vocês irem lá acompanhar essa mulher maravilhosa, que eu já admirava, agora estou admirando muito mais. Por toda essa história, por tudo. E é isso, gente. Tem mais alguma coisa pra falar, meu amor? Tenho um presente pra você, né? Ai, meu Deus. Trouxe um presente. Ia trazer maquiagem, mas eu falei, não, maquiagem ela já usa, já compra. Trouxe presente pra você usar em você mesmo, pra você ter o seu momento, beleza? Ai, gente, posso abrir? Claro. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Gente, ó, a Kel é a melhor consultora da Mary Kay da vida. Eu falei pra ela esses dias, a gente tava falando sobre rede social, aí, né, eu falei assim, eu compro de você porque você é a mais atenciosa, a mais que explica melhor, que faz as coisas. Ai, gente, que legal. Esse daí, meu Deus, esse daí é um devocional, ele vem com lugares pra você preencher e escrever. Ai, que legal. Porque é muito importante também vocês saberem disso. Existe um estudo científico, quem quiser pode me pedir que eu mando pra você o estudo científico. Existem estudos científicos que comprovam que a Bíblia, independente da religião das pessoas, não estou falando de religião aqui, existe um estudo científico que comprova que ler a Bíblia uma vez por semana não muda em nada na sua vida, 2 vezes também não, mas 3, 4, isso, na verdade a partir de 3 vezes, o seu cérebro, eles fizeram lá exames que comprovam que ativa uma parte do cérebro que faz você ter, aumenta as sensações, os sentimentos bons. Então você fica mais generosa, os frutos do espírito. Bondade, amor, enfim. Toda arrepiada. E diminui os sentimentos ruins. Então se você sente aquela coisa ruim, ansiedade, depressão, sensação de incapacidade, é só você fazer a leitura uma vez por dia ali, ó, 20 minutinhos. Eu falo 20 minutinhos porque eu faço escrevendo, né? Mas se você for só ler sem fazer o devocional, você consegue ler em 3, 4 minutinhos, sabe? Então tira um tempo pra você cuidar. A gente se alimenta pelo menos umas 3 vezes por dia, a gente faz a nossa higiene pessoal e a gente também precisa cuidar do nosso espiritual. Nós temos um espírito aqui dentro, né? Então, independente da religião de vocês, é um livro que faz a diferença no nosso cérebro, então na nossa química corporal, então é muito importante, então por isso que eu trouxe de presente pra você. Obrigada, adorei. Aumentar aí sua fé. Gente, tem mais coisa aqui, claro, não podia faltar Mary Kay, meu amor. Esse daí é um hidratante corporal, bem cheiroso. E é uma linha. É o kit lábios de seda, da linha do Spa, né? Eu amo. Dá pra usar por cima dos batons, né? E ele dá um acabamento também muito bom no batom, porque daí o lábio fica esfoliado. Ai, adorei, muito obrigada. Gente, então é isso. Então, como eu tava falando, né, eu falei pra ela, eu gosto porque porque pela forma como ela trata, né, é diferente. Não por mais que a Mary Kay tenha toda essa estrutura, não é todo mundo que vai como você até o fundo e busca melhorar e busca aprender, busca se melhorar como a cada dia, né, busca dar excelência em tudo que faz. Então faz toda a diferença. A Kel, como consultora da Mary Kay, com certeza. Eu tenho uma empresa dentro da empresa. Meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme que a gente ficar conversando aqui até amanhã. É uma delícia, né? Tá uma delícia esse papo.
E é isso, gente. Sigam ela, vou deixar aqui abaixo, tá Se bom? você não tem consultora Marquei, pode mandar mensagem, pode mandar inbox. Eu adiciono você na minha lista de clientes pra você receber as novidades, ficar por dentro de tudo. Se cuidar com o que tem de melhor no mercado, eu garanto que Marquei é incrível. E caso você queira empreender, começar aí, de repente, pode ser que mais pra frente você empreenda em outra área, mas começar com Marquei é uma ótima Você vai escola aprender muito. pra você dar o start aí no seu negócio, e eu quero te ajudar com isso. No Vamos meu time, eu quero mulheres, assim, poderosas. Não importa se ela ainda não sabe o poder que tem. A gente vai descobrir juntas. Então é isso, meus amores. Muito obrigado. Clique em gostei, deixa um comentário aqui do que você achou desse podcast de hoje. Um beijo e até a próxima semana. Até. Tchau. Tchau. Ai, adorei. Gostoso. Olha que eu tô gelada.